Olá, tudo bem? Inovata Podcast para mais um episódio. Meu nome é Renato Miguel e hoje a gente tem muita coisa boa para dividir com vocês. Eduardo, obrigado mais uma vez aqui, meu companheiro de bancada. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um dia bastante de discussões bastante interessante aí para quem está no mundo da logística, né? Diretamente ligado a transportes. Vai ter vários insights bacanas aí, de boas práticas que a gente vai poder aplicar, né? De repente, vocês extraírem o melhor e aplicar na sua operação. E o nosso convidado de hoje é a Janaína. Janaína, muito bom que você está aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. E o convite foi inusitado, tá? Semana passada, no lançamento do livro do Eduardo, o livro de logística, inclusive, entra lá no nosso Instagram, no Instagram dele lá, eu vou deixar aqui o link. É um livro extremamente técnico, faz muito bem. Quem tiver interessado em conhecer um pouquinho da matéria, entra lá, compra o livro. Tem muita coisa boa, aplicável e testada. Janaína, a gente encontrei com a Janaína lá no lançamento e falei, Janaína, queria tanto você lá comigo na bancada para falar um pouquinho de transporte. Janaína, se apresenta para o nosso público aí, me fala quem é a Janaína, como chegou nesse ponto e por que você está aqui. Se apresenta para a turma aí. Vamos lá. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Bom, meu nome é Janaína, como o Renato já falou. Fico primeiramente muito lisonjeada com o convite, vindo de dois profissionais que eu admiro muito. Renatão aí conheci há 12 anos atrás, quando eu ainda estava começando, né, minha carreira aí. Me ensinou muito, me acolheu, me aceitou. Acho que um dos meus mentores. Aprendi muito com você e Obrigado. muitas coisas eu levo até hoje. Eduardo também, a gente conheceu, né, na empresa. Me ajudou muito na época que eu fiz uma passagem pelo CD. Então, primeiramente, muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada por esse convite. Bom, eu sou formada em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Estou aí há 16 anos aí, ainda sou novinha, 16 anos aí de carreira. Comecei minha carreira no trainee da Camargo Corrêa, construtora, acho que talvez vocês já devem ter ouvido falar, Sim, né? sem dúvida. Então, fiz o trainee da Camargo Corrêa, fiquei 4 anos em Rondônia, Uau. saí lá de Santa Catarina, menino criado com vó, para desbravar a Mata Atlântica lá. Não, aí chega em uma Rondônia. dessa lá na Rondônia. Arrasando o mato e os corações. Então, fiz o trainee, né, da Camargo Corrêa, fiquei 4 anos então na obra. Esse processo de formação de trainee, ele é muito legal, porque realmente forma a gente para liderança, para gestão. Eu defendo, tá? Eu defendo Sim. o trainee porque, de fato, ele vive uma situação operacional dentro da companhia e para ele tomar a decisão, quando você está começando a carreira, eu defendo o trainee. Eu acho uma boa política de recursos humanos para desenvolver profissional dentro da E a empresa. gente provoca em alguns clientes, né? A gente provoca, e os Desenvolver clientes isso. maiores a gente provoca, sabe por quê? Tem muita gente boa que não sabe, não se achou profissionalmente. E o trainee, ele permite o profissional se achar. Sim, sim. E assim, você entender a operação no detalhe, né? Porque assim, Exatamente. o aprendizado que eu tive dentro da obra, ele foi muito rico. E a gente, assim, de detalhes, assim, o trainee acaba que os gerentes usam ele de badeco, né? É Vamos ruim o que eu falar. vou falar, mas às vezes ele é o cachorro do cara lá. Sim, Ele... eu lembro de uma atividade que eu fiz lá, porque o concreto não estava com uma boa qualidade. E aí, no PDCA ali, tal, ação, o que foi, o que é, papapá, papapá. Enfim, vamos acompanhar o tempo das betoneiras. Lá fui eu, a lemoa, brancona, embaixo do sol de 45 graus. Planilhona. Planilha na mão, embaixo do central de concreto, anotando a hora que o caminhão betoneira saía. Aí tinha outro no meio do caminho, anotando a hora que passava e a hora que chegava. E aí a gente foi vendo, né? A estrada ruim, muita pedra, furava o pneu, o motorista não era treinado, aí fechava a barragem porque ia ter alguma explosão, aí parava as carretas e os caminhões de concreto não estavam combinados. Então, assim, esse detalhe da operação, muitas vezes o gerente não sabe. Então, assim, você pega no... Pro pessoal que está ouvindo a gente aqui, nós temos um cliente de concreto, chama Concretar. E o concreto, gente, quando ele é usinado, ele tem tempo certo de ser aplicado. Você estourou aquele tempo, já era. Já era. Sim. Perde o produto, né? Sim. Ou perde qualidade na aplicação,
ou se for muito tempo, você perdeu o Não, produto. e eu lembro que na obra a gente, assim, a obra em si gastou muito dinheiro com reparo de concreto, que não precisava ter acontecido, foi porque o concreto foi lançado com má qualidade. Então, assim, Entendi. são detalhes. E assim, eu acho que um dos maiores aprendizados foi os PDCA, que a gente no trainee, a gente faz muito PDCA. Então, você Metodologia, aprende né? a fazer o PDCA, a metodologia do PDCA. Você Aí sai de lá, você não leva aguenta pra nem vida, ouvir né? mais falar em PDCA, mas assim, você entende a raiz de cada problema, cada situação, o processo. Então, assim, pra mim foi muito rico. E ficou automatizado. Ficou. Você vê um problema, você começa a bora, aplicar. pá. E assim, e muito rico. Crescimento profissional e pessoal, né? Assim, porque a vida na obra é difícil. Então, você sair da casa de pai e de mãe, menino criado com vó, pra você desbravar ali o profissional e o pessoal, eu lembro que eu chorava todo dia, os primeiros dias. Chorava na República, eu chegava da obra, eu sentava do lado da piscina, assim, chorando. Aí o pessoal falou, Janaína, a grama tá secando. Aí fez um buraco lá, a grama secando, tanto que você chora. Mas assim, é um aprendizado muito rico. Hoje eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive de passar. É um processo seletivo complicado. Eu lembro Empresa que muito grande, muito muita grande. gente querendo essa Não, oportunidade. a gente começou com 30 mil candidatos para 30 vagas. Então, Uau. assim, eu consegui uma dessas vagas com a graça de Deus, né? Então, assim, muito rico. Parabéns. É um esforço, Muito mas faz muito sentido. E eu vejo assim, me abriu muitas portas. Você começar com um currículo de trainee de uma grande empresa, uma mega empresa, depois desses escândalos todos aí, deu uma, né, esfriada, mas na época uma empresa muito grande, tirando essa multinacional. parte, a operação da Camargo Reis sempre foi muito grande. Muito. Né? Uhum. As decisões, certo ou erradas, foram tomadas. Foram, sim. Mas lá na obra o pau Não, o torava. aprendizado é gigante. Assim, desde então, comecei sempre com grandes grupos, né? A obra que eu trabalhei, a gente chegou a ter 25 mil funcionários só na Camargo Correia. Contando as terceirizadas, o cliente, os demais prestadores, era uma cidade. Chegou a ter 45 mil pessoas na obra. E aí, Então, depois muito desse grande. estágio, eu lembro que você trabalhou no RH, não foi? Sim. Aí, Olha assim, só, que história bonita, gente. Foi tipo um job rotation, né? Então, assim, a gente ficou 2 anos nessa formação. A gente ficou mais assim, PDCA, nós tínhamos lá um programa de motivação que tinha células de trabalho. Então, cada frente de serviço, seu encarregado com a sua equipe tinha uma célula de trabalho. Tinha as metas individuais e as metas da obra, né? O orçamento, então tinha que bater o orçamento concreto, da forma, da armação. Cada frente de trabalho tinha aí suas metas de orçamento e tal. Acidente, então era uma premiação. Então, eu fiquei um bom tempo acompanhando esse programa. Eu era a cabeça do programa, então fazia as metas, ia fazer as reuniões com o pessoal e tal. Depois fiquei um tempo na área de transporte mesmo, no administrativo, dentro do transporte. E por fim fiquei no RH. E aí a minha carreira estava indo para essa linha de RH, né? Minha formação é administração, mas eu me encontrei mais ali nos projetos que eu fiz, foi no RH. E aí foi assim que eu comecei depois minha carreira na logística, entrando no RH, voltado para essa área de transporte já, né? Eu fiz um trabalho aí de 1 ano de RH de transporte, lidando com motorista mesmo, com seleção, contratação, treinamento, acompanhamento, folha de ponto, produtividade, enfim, lidando no dia a dia com motorista e surgiu a oportunidade, recebi o convite e aceitei. Muita gente achou loucura, outras pessoas acharam, nossa, meteórico isso, mas graças a Deus deu certo. Mas é aquele negócio, você está preparado, você estava ambientado, preparado, você já tinha mostrado valor. Sim. E o que você fez ali te patrocinava, né? Uhum. Então, lógico que tem risco. Sim. E toda contratação, promoção tem risco. Às vezes você contrata o cara com muita experiência naquela atividade e ele dá errado. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Números, né? Vários. Sim, Muitas vezes. Problema de cultura, problema da pessoa mesmo, se adaptar, problema do chefe com vaidade, não deixar o cara performar. Mas ali o casamento foi perfeito, né? E assim, uma das coisas que eu ouvi, né, na época do Zé Costa, assim, falei, meu Deus, mas eu não manjo nada de transporte, né? Aí ele falou assim, Janaína, cara, o transporte é você saber lidar com os motoristas. Esse saber é o lidar principal com gente. ponto. Você sabe lidar com gente. O resto é só ser inteligente e pensar. Então, assim... Bacana, hein? Eu penso muito... E se você olhar hoje, é muito isso. O transporte, assim, hoje você tem aí uma faculdade, às vezes, de logística, aí 2 anos e tal, mas você não tem hoje um curso próprio aí, numa formação adequada. Como lidar com o motorista. Como é o transporte. Então, realmente, a pessoa
tendo esse perfil de tá dentro da operação, saber lidar com gente e você pensar um pouco fora da caixa, ser criativo, ter esse raciocínio lógico e rápido, é o que você precisa, nada além disso. E aí é matar um leão por dia e aprender. E aí foi. E aí foi. Foi indo. E aí faz 12 anos aí que eu tô nessa toada, No né? Então, transporte. 12 anos no transporte, fiquei 3 anos no CD, tive uma experiência no CD até para abrir mais a minha mente, o leque, a experiência, conhecer o outro lado da moeda, né? Uma vez O CD é um cliente seu. Eu era pedra, né? Aí virei vidraça por um tempo, foi bom para mim aprender também, né? Você Sentir a dor, entender né? as dores do outro lado. Do outro lado, A logística ela é uma engrenagem, né? Sim. Você não roda sozinho, você precisa de vários departamentos para que Começa todo do vendas. começa exatamente. Aliás, começa Então, do compras. Começa no compras. Começa no exatamente. compras, que define mix, define o que vai ser vendido, né? O que vai ser armazenado. Como vai ser vendido? Como vai ser vendido e tudo mais. Depois Estratégia. vem o vendas, que dá sequência e atende o cliente, gera demanda para logística. E aí tem o transporte, que Gera carga. gera carga, entrega para o cliente. E Gera carga, o CD carrega para o transporte. Exatamente. E aí só termina esse ciclo quando o cliente faz o pedido novamente, né? E é um dos Exatamente. poucos pontos de contato físico com o cliente, né? Sim. É o transporte. É o né? eu falo muito isso, né? Sempre para o motorista. Ó, você é a única pessoa de carteira assinada, de uniforme da JC que vai chegar no cliente. Você representa a JC, então o seu papel é Exatamente. muito importante na venda, muito importante. Porque o cliente ele pode comprar novamente por causa de você ou não comprar nunca mais por causa de você. Então é muito importante lá na ponta O o trato, motorista né? saber. Porque, assim, para mim, dói no coração quando o cliente me liga e fala, ó, enquanto esse cara estiver nessa rota, eu não compro mais da JC. Esse cara tá proibido de vir aqui. Então O é motorista. muito o motorista. Nossa, é ruim, hein? É ruim demais. E às vezes, e o pior de tudo, que às vezes acontece com um cara que é bom, só que tava num dia ruim, e aí ele se passou na hora Estourou, errada, com a pessoa estourou errada, e estourou. tal. Então eu E sempre... é legal você falar isso, porque muita gente despreza a profissão do motorista entregador. Sim. Esse cara tem que ter um... Eu não sei se ainda é assim, o Zé entrevista todos os motoristas ainda. Ainda não mais, que a agenda é muito... Eu lembro disso, Sim. eu lembro lá no meu tempo com o Zé Costa lá, cara, eu achava aquilo assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, mas por que o Zé está entrevistando o motorista? Eu perguntei para ele, Zé, por que você entrevista todos os motoristas? Renato, primeiro, o meu patrimônio está na mão dele. A mercadoria e o caminhão. Uhum. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que esse cara é o cara que está em maior contato com o cliente. Ele tem contato com o conferente do cliente, com o cara da nota do cliente. Então, várias pessoas do cliente... Quando não o cliente do cliente, né? com várias pessoas dentro do cliente têm contato com esse cara. Uhum. Então, eu faço questão de entrevistar, porque eu quero que esse cara tenha realmente a nossa cultura, que ele entenda o papel dele e tudo mais. E isso, para mim, eu marcou, porque... É o representante da empresa ali, né? até mais do que o representante tinha pedido. Ou tão igual quanto, Sim. né? Entendeu? Não, eu sempre... É uma das coisas que eu bato muito na tecla com a equipe, né? Assim, o papel é muito importante do motorista. E assim, eu já fiz rota com o motorista, você chegar no cliente e falar, eu fui lá, não precisa nem conferir, não, pode deixar, eu tenho certeza. Tanta confiança do cliente no motorista. Tenho certeza que tá certo, se der alguma coisa errada, eu sei que ele depois vai acertar comigo e tal. Então, assim, é importante, o motorista é muito importante, né? Então... E é bom ele saber da importância dele também, porque é uma classe que muitas vezes se sente sem valor, Não como se você faz falou, né? motorista mais, né? Não Hoje se tem um faz. déficit motorista aí no Brasil que é, assim, não sei falar o número do Brasil, mas a gente teve lá, eu tive com a Marina na Zupani tem uma semana, não tem motorista. Não tem. Aí, aquele dia você Dificuldade falou, no você está Brasil. com quantas vagas de motorista em aberto? Chegou a ter 20 vagas. 20 vagas de motorista em aberto. Né? E todo lugar que você vai, não tem motorista, não tem motorista, não tem motorista, não tem motorista. Sim, e assim, hoje o mercado já está escasso. E assim, há uns anos atrás você tinha aquela coisa, meu pai é motorista, meu sonho é ser motorista de caminhão, eu quero ser motorista de caminhão. Hoje em dia ninguém mais Não sonha tem mais, em ser né? motorista de caminhão. Então assim, eu vejo o nosso papel como gestor é reter esse pessoal. Você tem um cara bom, você tem que reter ele, você tem que valorizar ele, fazer com que ele entenda o valor dele. Muitas vezes é muito pouco que faz o cara sair ou que faz o cara perder a cabeça, entende? Então, assim, são pequenos detalhes, não é muito que ele espera da gente. Dá umas dicas assim para quem está ouvindo. Eu falo assim, no sentido,
ele tem que ser ouvido. Uma das coisas que eu percebo, assim, que faz muita diferença é chamar o cara pelo nome. Eu falando de grandes grupos. Hoje você tem quantos motoristas? 330. Uau! Então, assim, eu sei o nome dos meus 330 motoristas, né? Eu sei quem eles são. A grande maioria eu sei a rota, 90%, 85% eu sei a rota e conheço ele pelo nome. Então, até quando entra um novato que eu não entrevistei, a primeira coisa quando eu entro na sala, eu falo, quem é você? E aí, às vezes, para lembrar o nome, eu já faço uma brincadeira, já ponho Marca ele, um apelido, alguma coisa ali para referenciar. Entendeu? Assim, e aí o apelido fica. Igual teve um... Mas isso é técnica, tá? Sim. As pessoas, isso é técnica de memorizar o nome. Você pegar uma característica da pessoa, ou seja, lá na GSA, o Sandrinho é foda. Meu apelido é Vovonete. Cheguei um dia lá de tênis branco, camisa azul e olhou e falou, parece um cotonete. Vovonete. Aí toda vez que eu encontro alguém da GSA, qualquer pessoa da GSA que me encontra fala, e aí, vovô? Ou seja, é uma marcação. Sim. É uma marcação. E eu levo isso na boa. Hoje tem um monte de coisa que não pode fazer. Mas é importante, é uma técnica de memorização. Sim, sim. Então, assim, eu tento lembrar de alguma característica. Tem muitos onônimos, né? Carlos Henrique, hoje eu tenho 4. Então, hoje mesmo eu conheci um. Eu falei, quem é você, meu filho? Ele, eu sou o Carlos Henrique. Eu falei, então você é o Carlos Henrique número 4. Ele só é. Eu falei, não, você é o 4. Mas assim, eu não vou mais esquecer quem ele é. Tem um loirinho que chegou lá um dia e aí ele entrou lá. Eu falei, ô Xuxa, vem cá, meu irmão. E aí, assim, hoje ele é o Xuxa. Todo mundo chamou ele de Xuxa. No WhatsApp, ele já botou Xuxa. Ele ficou Xuxa. Porque ele é loirinho, cabelo curto, né? Agora a gente vai falar que ele é meu filho. Com aí carinho, eu falei, não, com filho respeito, não, irmão, tal. né? E tal. Mas é isso. E, obviamente, que igual você falou, tem o respeito, né? Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado. E assim, não é todo mundo que aceita. Então, assim, eu acho que essa questão de apelido é mais pra você memorizar do que às vezes até você expor. Porque às vezes a pessoa pode não gostar. Característica facial, cor, enfim, né? Temos que tomar esse cuidado. Mas eu digo assim, eu procuro conhecer a minha equipe. Então, a primeira coisa quando a gente fala em transporte especificamente, o respeito começa pelo nome. Sim, pra mim sim. Eu acho que a pessoa ela tem que se sentir parte, entende? Isso vale pra tudo, né? Pra mim, vale pra tudo. Ele não é só um motorista, não, ele é o fulano de tal. E assim, obviamente que num grande grupo de 330 pessoas, você não consegue conhecer a história de todos eles. Mas eu converso muito com a minha equipe. Então, a grande maioria eu sei se é casado, se não é, se é solteiro, se já traiu a mulher, se não traiu. Porque no dia a dia... O motorista tem muita lenda, né? Não, mais é lenda, que os meus são bonzinhos, viu? E aí, assim, e conhecer, sabe? Assim, eu vejo muito gratificante. Ano passado, na festa da empresa, lá, a festa das crianças, né? Aí o motorista me chamou, falou, não, Janeiro, vem cá conhecer minha esposa e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, fulano, essa daqui é a minha gerente, a Janaína. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela, ela me ajuda demais. Tal dia aconteceu tal coisa, ela me ajudou e tal. E esse homem começou a falar de mim assim, cara, meu olho encheu de lágrimas. Você mesmo não sabia que ele tinha o tamanho da percepção que ele tinha. Então, assim, é aquela coisa, o dia o cara tava com problema, eu só parei pra conversar. Falei, e aí, tá tudo bem? Parece que hoje você tá com a aura um pouco diferente. O que tá acontecendo? Me fala aqui. Vem cá, fiotinho, vamos conversar. Então, muitas vezes ele só quer ser ouvido. Então, você vê no dia a dia, eu já tô 12 anos na empresa. Então, tem motoristas que estão comigo há 12 anos, tem motoristas que já estavam lá quando eu cheguei. Então, assim, volta e meia você esbarra com ele e fala, poxa, tal dia você me deu aquele conselho, tal dia você conversou comigo. Óbvio que também isso às vezes é um pouco mais da mulher, aquele papel de mãezona, né? Mas, assim, nesses anos a gente pôde ajudar muitas pessoas. Em coisas pequenas. Às vezes a pessoa acha que a pessoa só quer ganhar mais, só quer dinheiro. Não. Muitas vezes ela quer só que você saiba o nome dela, ela só quer que você entenda que ela tem um filho que está com problema, que ele brigou com a mulher. Ele só quer saber que você saiba que ele é um ser humano, que tem necessidade, O que você está falando problema. é tão verdade. Eu lembro de um episódio, acho que o Adalto, que era o gerente de transporte ainda, quando eu estava no JC, e eu estava ali fora, o Zé também, o Zé chegou e a gente passou na sala de motorista ali à direita, assim. O motorista reclamando, cara, que a gente é maltratado, isso, daquilo, o Zé parou. Aí a gente voltou, falou, vamos ali, vamos lá. Uai, você falou que você é maltratado, o que foi que aconteceu? Não, o bebedouro aqui nunca funciona, né? Sala de assento não tem nenhum ventilador, não tem nenhum ventilador. Aí, porra, um tapa na cara, né? No outro dia tinha um bebedouro zero. O Zé mandou instalar ar-condicionado, fechou a sala, tudinho. Acabou o problema.
E de fato as pessoas querem respeito. E o ambiente gera respeito, né? Estrutura Sim. básica de trabalho, né? Quando você chega no ambiente, você tem ferramenta, tem conforto para trabalhar, você acaba desenvolvendo melhor o seu serviço também. Sim, com certeza. E aquela coisa, é ouvir, né? Nada melhor do que você ouvir o cara da ponta. Nada melhor. Ele vai te falar, é uma rota que você nunca acaba essa rota no prazo. E essa rota é um problema, vive sendo uma rota vermelha de prazo. Aí você chama o cara para conversar, ele vai te falar de A a Z por que tá acontecendo. Não é que ele é ruim de serviço, é só você ouvir ele. Ele vai te falar, ó, tal cliente, esse cliente tá na carga traseira, ele me enrola, devia estar na carga da frente. Esse cliente deveria ir separado porque é assim, assim, assado. Ó, minha carga tá... esse galho aqui eu andei... Andei X quilômetro para entregar a mixaria, faz sentido para a empresa? Às vezes ele até sabe que o vendedor que tá trabalhando... Mas fala, esse cara só tira pra você pro WhatsApp. Não, aí essa nuance também de motorista com vendedor, aí ali é uma linha muito tênue, né? Porque tem ódio e paixão, é juntinho, né? Tem paixão, tem ódio, tem eles se ajudando a fazer rolo, eles se ajudando a trabalhar, então ali é uma linha muito tênue que você tem que tomar muito cuidado, né? Até muito orientar o motorista também, porque eu já perdi bons motoristas que caiu na conversa de maus vendedores, né? Então, assim, ali também é um nicho ali que você tem que estar administrando bem. Mas nada como ouvir o cara da ponta e acho assim, a essência do negócio de você ter um time com você igual você falou, o respeito. É você saber o nome da pessoa, respeitar ele como ser humano, as necessidades deles, porque eu sempre falo assim, ó, o motorista... É uma função difícil, é uma função pesada. É um trabalho desgastante, tudo, né? Igual, fisicamente exige muito da pessoa. E hoje a gente no atacado aí, em geral, na distribuição, é muito moto-chapa, né? Nosso motorista não é contratado só para dirigir, ele é contratado para fazer entrega. Então, eu sempre falo, cara, quando eu entrevisto, eu já falo, cara, você quer mesmo? Porque aqui eu já pinto o pior cenário, porque aqui é difícil, viu? Você vai sair daqui com um caminhão truque, com 12 toneladas, com caixa até no teto, quando você abrir a porta, já vai cair um trem na sua cabeça. E aí, ali naquele meio ali, você vai ter que destrinchar e encontrar as mercadorias da sua primeira entrega. E isso vai ser se tiver chovendo, isso vai ser se tiver sol, isso vai ser... Se a doca do cara for boa, se tiver escada, se a sua mulher brigou com o seu, não brigou, se ela deu pro seu, não deu. Enfim, meu filho, vai ter que fazer isso aí todo dia, né? Então, assim, a gente pinta porque não é fácil. E é por isso que eu falo que tem que respeitar. Não dá pro cara chegar na empresa e não ter uma água gelada para ele beber. Não dá para ele chegar na empresa... Mas esse filtro na seleção, eu acho assim, extremamente necessário. E nós defendemos muito nos clientes, varejo, distribuição, indústria, o seguinte, joga a linha para o candidato, mostra a realidade que ele vai encontrar na operação dele. Sim. Porque é o seguinte, o cara não pode chegar enganado aqui. Sim, exatamente. Né? O salário pode ser bom, a empresa pode ser boa, mas a atividade o cara tem que saber. Ó, a atividade aqui, a gente faz isso, e assim, as dificuldades são essas. Você vai encontrar esses cenários assim... conferente mal preparado, loja sem estrutura nenhuma, o cara tem que descer, o cara não tem uma doca, o cara vende 10 milhões numa loja, tem uma doca, uma portinha, que não consegue receber o volume de caminhão que ele pensa na loja, mas não pensa na retaguarda. Isso você encontra demais, né? Sim, e assim, é uma coisa também que eu falo pro lado do empresário agora, né? Às vezes na ânsia de fechar a vaga, a gente acaba baixando um pouco a régua, né? Ah, não, o cara não tem experiência, eu não botei fé, mas vou dar uma chance. Essa chance vai te custar caro. Não faça, né? Mas não faça. O cara vai bater o caminhão, o cara vai fazer um vale, o cara... Entende? Então, assim, a gente tem que medir. É melhor você esperar mais um pouco pro candidato ideal do que você apostar demais. Então, assim, temos que apostar? Temos que dar oportunidade? Temos. Mas tem um limite ali, né? Tem um limite, eu acho. O mercado tá mais duro, tá mais difícil, mas, assim, eu sempre falo, a gente não pode baixar a régua demais. Né? Porque a consequência na operação depois, ela é pior. Então, às vezes, é preferível você atrasar a carga do que você contratar 1, 2 caras que vai bater o caminhão, vai dar perca total no caminhão, vai sumir com a carga, vai entregar errado, vai entregar errado, entende? E aí a chance vira contra você, sabe? Então, você abre demais a gente não as pode oportunidades para coisa errada, né? Uhum, porque, às vezes, na ânsia de contratar, precisa da vaga, você acaba... facilitando. E não prestando um serviço ruim, né? E o cliente fica insatisfeito. Sim, não pode. Não pode, não. Janaína, e mulher, menina, catarinense, no transporte. Como é que foi o começo? Cara, é muito desafio ao mesmo tempo, né? Muito. Muito desafio. Então, você veio de um RH e tal. Tudo bem que você estava no RH dentro do transporte. Uhum. E aí, de repente, falou assim, não, agora você vai tocar essa operação. O que passou na sua cabeça? O que foram, assim, os fantasmas, coisas que foram lendas e o que realmente foi difícil? O que tem
ser tratado e como você tratou? Eu acho que foi mais simples do que eu imaginei. Acho que eu pintei um monstro maior do que era. Isso foi bom ou foi ruim? Eu acho que eu... Hoje, você olhando para trás, foi Não. bom ou foi ruim? Não, foi bom, foi muito bom. E assim, eu tentei não ir com muita sede ao pote, né? O medo acaba você indo mais devagar. E eu acho que isso foi bom. Não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, mas eu já vi pessoas ao meu redor que tiveram a oportunidade, foram com muito sede ao pote e perderam a oportunidade. Então eu tentei respeitar o meu tempo, o tempo da empresa e o tempo da equipe, né? Fui devagar, fui aos poucos. Entendi. Você até acompanhou um pouco desse processo. Mas eu falo que foi mais fácil no sentido assim, eu tinha um pouco de receio nessa questão realmente dos motoristas, né? Desse público grande masculino. Até porque viu um gestor que você conheceu, o Adalto, que todo mundo amava ele. Então eu falava, nossa, E o Adalto também é um cara muito ajeitado. cara né? era um amado, que todo mundo amava, agora e aí essa loira aí vai acabar com tudo, né? É difícil, hein? É difícil. Então, assim, eu já entrei com esse paradigma que esse cara era amado, né? E, putz, como que eu vou Como que vai chegar superar, E, né? ó, nesse o meu patamar? amigo Adalto tá lá, tá tocando Tá o vendo? posto dele, tá feliz da vida. Pois é. Né? Teve uma transição aí, né? Teve o Marcos Paulo, enfim, mas assim... Mas eu fui muito bem aceita pela equipe. Mas tem uma coisa também que eu gosto sempre de falar de gestão aqui, que é um ditado bem pessoal meu. Que a gestão, ela é tipo marmelada. É o tanto que é doce e o tanto que é duro. Então, assim, você tem que achar esse meio termo, né? Se eu tivesse sido muito boazinha, doce demais, provavelmente não teria entregue o resultado que eu precisava entregar para o negócio, né? Se eu tivesse sido dura demais também, eu teria perdido a equipe. Então, assim, acho que os meus primeiros passos ali foi tentar me encontrar Um equilíbrio, o né? equilíbrio ali entre o doce e o duro, né? Até hoje eu tenho a fama de ser um pouco braba e tal, mas assim, é mais porque eu sou meio rigorosa, mas tento ser muito justa, né? Então, é justo com o profissional e justo com a empresa, né? A justiça eu acho que é o melhor. É. Qualquer gestor que pensar, fala, como que eu devo ser? Seja justo. Sim, Qual que é a regra da empresa? Qual que é o combinado com o colaborador? A justiça sempre vai te trazer para o melhor ponto na relação empresa e na relação empregado. sim. E responder aquela pergunta básica, o que é o certo? Né? Então, muitas vezes, quando eu vou tomar uma decisão, você já responde essa pergunta, o que é certo? Isso é certo ou não é certo? E até para você dar um feedback, para chamar a atenção do colaborador, você fala, isso aqui é certo? E algumas vezes, ou a maioria delas, o certo não é o mais fácil. Não né? é o mais fácil, não é o mais gostoso, o mais legal, É. o que o cara quer fazer. Mas é o certo, né? Então, assim, Sim. pra mim é ser justo e passar pro seu time o que é certo. Uma situação que deixou você mais em dúvida de tomar decisão. Putz. Porque a Janaína é uma pessoa... energia, vocês estão vendo, a energia da Janaína é forte. E... alemã, né? É. Pensa só. Você pensa só. Então, teve momentos que você falou, poxa, agora eu preciso tomar uma decisão. E aí? Eu acho que essas dúvidas surgem muito em decisão relacionada a pessoas, né? Porque, assim, muitas vezes acontecia um BO, que na logística o BO tem toda hora, né? Acontece. Tem toda hora. De vez em quando acontece. E aí chega naquela, assim, você leva o problema pro dono da empresa e aí ele pergunta, e aí, qual que é a sua opinião? Aí você fica, cara do céu, o que eu vou falar, né? Tipo assim, porque muitas vezes a minha opinião era ser dura demais e às vezes não era a opinião do presidente. Outras vezes eu tava sendo mole demais e eu era duro. Então, assim, na grande maioria das vezes foi nas tomadas de decisões, assim, em cima de pessoas. Pessoas com muito tempo de casa, com algum problema, né? Tipo, isso aqui é aceitável ou não é? Que dependendo da situação, do negócio, do período da empresa, da fase da empresa... algumas coisas são aceitáveis, outro dia já não são. Então, assim, O cara com um ano de empresa, com um erro assim, ele já ia. Esse cara tem 15 anos. 15 anos. Cometeu esse erro. Como e aí, faz? será que, né? Isso é o que até hoje, às vezes, eu fico na dúvida, né? Assim, Porque poxa, o tempo de casa tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado. O cara tá, assim, se o cara tá com você há 15 anos, pô, o cara... Não pode ser ruim não, né? O cara tem que ter, ele Ou tem o seu gestor não valor. vale nada, né? Porque ou nunca passar viu esse nosso 15 cego anos aqui. numa posição e depois de 15 anos chegar e falar, não, esse cara não serve para a posição, com certeza... Se não for uma falta muito grave, né? E aí, eu acho assim, as minhas maiores dúvidas de decisão sempre foram no sentido de pessoas. De processo é muito simples, é certo ou errado? É certo, faz, é errado, não faz, acabou. Acabou, deu, né? Eu acho que não tem muita dúvida em processo, como você vai seguir. Porque
é certo ou não é? Pronto, acabou, né? Agora, quando você tem que tomar uma decisão subjetiva, que é, o que eu vou fazer com essa pessoa? Isso aqui, deixo passar, não deixo passar, cobro, não cobro, manda embora ou não manda, aí é mais complicado, eu acho. E aí sempre dividir é a melhor decisão. Com certeza. Não, sempre dividir. É uma coisa que eu aprendi. Se você achar que Graças a Deus não errei muito nesse ponto, mas fui aprendendo no dia a dia. Cara, você errou, levanta a mão, errei. Não é feio errar. Não é feio, faz parte do processo de aprendizado. Levanta a mão e divide, né? Pede ajuda, errei mesmo. Aconteceu isso aqui dentro do meu departamento, eu não vi, falhei, não vi. Não acompanhei, ou às vezes, mesmo você acompanhando, acontece que o ser humano erra, né? É dividir, cara, esconder, jamais. E com esse volume de gente, quantos clientes vocês atendem por mês? 32 mil. 32, no mínimo 32 mil entregas, né? Que você entrega pelo menos uma vez por mês dentro do cliente. Eu Muito sei que é mais. que isso. Mas 300 motoristas, vendedor, e aí você pega dessa multidão, realmente a política é primeiro a regra. Qual que é a regra? Certo, errado, não se faz. Uhum. Beleza. É isso. Já mata ali, não traz problema para dentro da companhia. É porque assim, eu acho que muito, Renato, eu vejo assim, além dos valores da empresa, são os valores pessoais. Eu mesmo tenho valores que são inegociáveis para mim. Até hoje, se o Zé Costa me pedir algumas coisas, eu acho que eu falo, não dá, não rola. Então, eu acho que começa dali, você disseminar isso para sua equipe, entendeu? Ó, o valor da empresa é esse, transparência, honestidade, justiça. O meu valor é esse. Na minha equipe eu não aceito mentira, não aceito trapaça, não aceito roubo, não aceito jeitinho. É para fazer o certo e é para abrir o jogo, né? Eu sempre falo pra minha equipe, cara, A dificuldade divide, né? Se o processo não Levanta atende, a mão. rever o processo, vamos ajustar. Você fez uma cagada, chefe, fiz uma cagada, mas não fica escondendo, porque, assim, a cagada que não é... É melhor descobrir não é limpa na melhor hora... descobrir de quem fez do que por demais, outro. Entendeu? Eu falo assim, eu tenho sem trazer muitos detalhes, mas assim, eu tenho um problema, eu tive um problema, sei lá, 1 ano atrás, que era um probleminha, que a pessoa tentou resolver. E foi passando 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. O probleminha virou um problemão do tamanho do mundo. Eu falei, Que era muito fácil cara, resolver no por que início. você não falou isso pra mim na primeira semana? A gente resolvia. Mas aí foi tentando, foi remediando, foi tentando. Cara, quando estourou, tava... Cara, Comprometeu tudo, prejuízo enorme, problema, aí acarretou de problema no grupo, foi uma cadeia, uma sucessão de problemas, não foi mais só um problema meu. Foi problema do motorista, foi problema de estoque, foi problema com o cliente, foi cliente bloqueado, foi prejuízo. É um negócio que, cara, se tivesse falado pra mim... Ó, errei aqui, ó. Vamos resolver isso aqui. Janaína, aconteceu tal coisa, não acompanhei, não fiz o meu trabalho, não fiz o começo, meio e fim, não fiz o fecho. E aconteceu isso. O que eu faço? Me ajuda. Não, aí você tenta resolver sozinho pra sua chefe não descobrir. Não é resolver porque ele não tem solução. Não Na verdade, tem. tentou encobrir. Tentou encobrir, tentou dar um jeitinho aí. Mas assim, vamos fazer junto, vamos dar as mãos e fazer junto. Eu sempre... Cara, só erra quem tá tentando acertar, quem tá tentando fazer. Então... Não, e outra coisa, você pega um cara numa posição, um volume de trabalho que você tem numa operação desse tamanho, um erro desse é menos de 1%. Sim. A não ser que seja uma falta muito grave, desonesta, mas se for uma falha operacional, né, por displicência, não por desonestidade, é uma fração, né? Sim. Então, vai ter a correção, vai ter um... Vai ter a puxada de orelha, vai ter a reunião de CR, comida de rabo. Né? Mas faz parte. E é crescimento para ele, crescimento para a empresa. Eu falo muito isso com o meu time é administrativo, né? Assim, eu sou Quantas duro. pessoas você tem hoje no administrativo? No administrativo, acho que a gente chega perto de umas 30, se pegar todo mundo, né? Com atendimento, menor aprendiz e tal. Encarregados, nós temos 5 supervisores, né? Mas assim, eu sempre falo, cara, eu vou brigar, vou cobrar. Eu gosto eu falo muito espelho, eu falo, gente, dessa porta pra dentro, o pau vai torar. Eu vou brigar. Mas dessa porta pra fora, dificilmente vocês vão encontrar alguém que defenda tanto vocês quanto eu. Então, assim, cara, eu sou testemunha. Eu ia cobrar os treinos dessa menina, e você não tá entendendo, não. Né? Não, mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que ser parceiro. Você tem que saber ali o meio termo, separar a amizade do gestor. Exatamente. Né? Então, assim, cara, sou legal, vocês estão vendo que eu sou brincalhona, tal, a gente brinca, faz piada o dia inteiro, zoa um outro, tal. Mas o sério é o sério. A hora de brigar, eu vou brigar.
O negócio é E negócio. vou cobrar. Negócio é negócio, resultado é resultado. Um tempo atrás eu sofri um pouco nesse sentido assim, fulano não gosta de você. Fulano falou tal coisa de você. E eu fui fazendo esse exercício, sabe? Qual é o meu objetivo de vida? É agradar o fulano ou é entregar o resultado? Então, assim, eu tô para entregar o resultado. Se o fulano fala mal de mim porque eu tô entregando resultado, problema dele, entendeu? Então, assim, obviamente que você quer um time feliz trabalhando com você. Todo mundo quer. Mas eu não vou agradar uma pessoa e não entregar o resultado. Então, Não, você agrada entregando o resultado. exatamente, né? Então eu falo assim, gente, nosso propósito aqui, qual que é o nosso objetivo ao final do dia? É entregar o resultado. Então nós vamos fazer tudo que for possível e às vezes até o impossível para entregar o resultado. No meio disso aí nós vamos brigar, nós vamos discutir, você vai errar, eu vou explodir, depois eu vou te pedir desculpa. É dentro da nossa porta. E dessa porta para fora eu tô com o meu time, eu vou defender eles até onde for. Obviamente, dentro da justiça, do que é certo, do que é correto, você já os falou, valores são que a gente já inegociáveis. falou, que a gente não vai negociar aqui, né? Mas eu acho que é isso, é mais ou menos assim. Relação do transporte com a logística, com o CD. Como você viveu isso? Porque você também falou que você ficou um tempo lá, né? Essa Antes minha... disso, como é que era isso antes e como é que foi isso depois? Essa minha ida lá foi muito rica pro meu aprendizado, realmente, né? O Zé, como sempre, acertou em cheio. Mas, assim, de fato, a gente tem que entender, né? Um pouco também do outro lado, né? Porque antes... Mas como é que era antes? Não, então, antes eu não entendia, né? Antes é aquela trem, carga atrasada... Caramba, que tanto de caminhão aqui. Você chega de manhã, hoje, você chega cedo lá, né? Você chega cedo, tem um monte de motorista lá reunido no pátio. Meu caminhão não carrega, não sei o quê. E o cara já começa botando a culpa em você também, né? Põe pilha. Vai botando pilha. Eu não vou acabar, depois você fica me ligando. Aí pra mim voltar, e se eu estourar a jornada, você vai me dar advertência, e o caminhão não tá pronto, e começa. Então, assim, eu já ia pro outro lado daquele jeito, né? Porra, que caralho. Esquentada, né? Que merda é essa? Nossa, carga aí e tal. Porque, de fato, cara, não tem como você fazer a entrega no prazo se o carregamento não te ajudar, né? E o problema principal, o que acontece? A bomba só estoura no transporte. É porque é a ponta, se né? faltar um produto, se faltar E não só inversão. isso, Eduardo. Eu falo o seguinte. Chega lá no final do mês. A entrega tá uma bosta. Ninguém... É a ponta, É a ponta, entendeu? Tipo Mas assim... começou errado lá no compras que... Pode ser. Ou no vendas. Que o endereço estava errado. Exatamente. E tudo acaba na entrega, né? Então, Sim. assim... você ter essa maturidade, levei um tempo a adquirir essa maturidade para entender o negócio, né? Principalmente quando eu fui pro outro lado que eu aprendi, porque no começo era pau, era isso. Cara, eu preciso entregar, porque ao final do dia, a notícia final vai ser a entrega atrasada. Ponto. Entrega atrasada e Ninguém ponto. quer saber a causa. Não, ninguém quer saber se carregou no prazo ou se falta 20 motoristas. Não, a entrega está atrasada. O vendedor vai reclamar da entrega. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, você passa por incompetente muitas vezes. Quem tem que explicar é quem tá com a batata quente na mão, né? Que é o transporte, aí né? O cara produto não tá quer com nem te transporte. ouvir. Caralho, desculpa pra cima de mim, né? Então, assim, a ida pro CD foi importante nesse sentido. Hoje eu entendo que a gente é uma cadeia e nós temos que entender a limitação. E vendas também, eu sou, cara, você me conhece, sou uma defensora nata de vendas, né? O povo até fala, em que time que você joga? Mas é porque pra mim é muito óbvio que cara, a venda depende da logística, é interligado. E eu falo pra minha equipe, cara, quem paga o nosso salário é venda. Acabou. Né? Mas assim, a gente precisa que a cadeia funcione. E a gente tem que entender a limitação. Então, muitas vezes, o que acontece? Aí eu vou tomar agora a dor do CD, né? A capacidade sua de expedição, sei lá, é 100 cargas. Só que aí vendeu muito, eu montei 130. Aí, que é o transporte que gera demanda. Demanda. Aí, numa época atrás, eu falava assim, 30 carga atrasada, né? Mas, assim, tá dentro da capacidade? Era possível fazer? Não era. Então, faz parte do negócio. Você vai ter picos na logística. Principalmente fechamento de mês, né? Fechamento de mês vai positivar. Hoje fecha... Autorama. Isso. E fechamento de trimestre. Muita indústria tem fechamento de trimestre, outros é quadrimestre. Então, assim, começa, não, é ação disso, ação daquilo. E estoura na logística. Estoura mesmo, né? E aí você tem que entender que da mesma forma que às vezes estoura em mim, muitas vezes vai estourar na capacidade da expedição, né? Agora, uma coisa que eu não abro mão de cobrar é a qualidade, né? Qualidade do carregamento. Aí
Aí é outro... outros 500, né? E muitas vezes você tem um motorista insatisfeito, um motorista saindo da empresa por causa da qualidade do carregamento, né? porque isso atrasa a entrega. Demais da conta, né? Então, assim, a qualidade tanto do layout, né? Como o Eduardo falou, né? As faltas, anomalias, né? E tal. Tira a condição boa de trabalho dele, né? Sim. Então, assim, muitas... Exatamente a sala de motorista sem ar-condicionado. Exatamente. O cara liga e fala, Janaína, olha essa carga aqui, eu vou vir embora. Não, vou fechar o caminhão, tô indo embora agora, não tem condição. Começa a filmar, aí começa a... Eu lembro de foto que o motorista tirou uma vez, que ele teve que descer a carga inteira e refazer a carga. Foi uma Rota Rio Verde, eu lembro como se fosse ontem. Na hora que eu vi essas fotos, eu falei, gente, tem que pegar esse cara aqui que carregou aqui, tem que rachar ele no meio, porque ele não pensou no colega, porque é uma corrida de bastão. Sim. Eu penso que na distribuição é uma corrida de bastão. O compras compra o produto no preço certo, na quantidade certa, o vendas emite pedido, na condição certa, transporte monta carga, nas rotas combinadas, o CD carrega da forma combinada, com o pedido combinado, e o transporte conclui a entrega. E aí, atende bem o cliente. Atende bem o cliente, e aí quando o cliente compra de novo, o ciclo foi concluído, né? Entendeu? Eu penso que é assim. Sim. Então, é todo mundo junto. E aí é aquela do espectador, né? Começa assim, todo mundo olhando pro venda. Cadê o pedido? 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 Aí chega o pedido. Aí passa, olha pro transporte. Cadê a carga? Cadê a carga? Cadê a carga? Vai pro CD. Montou certinho, montou no horário. Né? E aí vai, o ciclo se repete numa velocidade gigantesca, né? Que é muito... É igual todo dia. Sim. O que muda é a velocidade. Exatamente. E essa sinergia é muito importante, assim, hoje eu falo, assim, o sucesso da nossa logística é essa sinergia, eu tenho um bom relacionamento, né, com os gestores do CD e também entendo o outro lado, né, então, assim, isso faz toda a diferença pro negócio, o CD brigando com o transporte, cara, não flui, não adianta, isso é assim, esse relacionamento tem que ser visto. Ele tem que ser visto. Quem é a pessoa que está no CD, quem é a pessoa que está no transporte, como que é o relacionamento desses dois, cara? É uma corrida de bastão, porque né? Tem que estar sincronizado. E se você tem essa equipe aí, todo tempo brigando, apontando erro, querendo, às vezes, um prejudicar o outro, não funciona. Então, assim, o cara não pode defender o dele, ele tem que defender negócio, a operação como toda. Então, assim, é sempre conversar e trazer para a mesa, assim, tem dia que o CD vai atrasar a minha carga. Tem dia que eu vou atrasar o CD, que eu combinei que o meu caminhão ia chegar a tal hora para carregar e não chega, e eu deixo a doca dele lá travada. Né? Não então, é assim, precisão, né? Não é. Aí amanhã a minha carga tá atrasada porque eu atrasei, porque o meu motorista não chegou no horário que nós combinamos. Começou lá, né? E o ciclo já começou. Já começou errado e a culpa é minha mesmo, né? Não, pensa só. O cara montou a carga errada. Essa carga da foto de Rio Verde. Rio Verde é carga todo dia. O cara montou a carga bagunçada. O cara desmontou a carga no meio do caminho, ele perdeu um dia. Sim. Então esse caminhão não volta para carregar de novo. Se ele não volta para carregar de novo, a rota que ele tinha que carregar não vai ser expedida. Então vai atrasar um dia. E aí vai. Mas quem é culpado? E afeta a rotina do vendedor também, né? O transporte não entregou. Não entregou. Exatamente. Mas, na verdade, começou lá na montagem da carga, que o cara montou a carga bagunçada e acabou atrapalhando o resto da operação. Mas é aquele negócio, né? Acho que a gente não falou aqui ainda, mas assim, é básico, né? É a questão da comunicação da equipe. Cada um saber por que tá fazendo. Assim, hoje, graças a Deus, funciona muito bem, pelo menos, né? Lá na empresa funciona bem, sinergia é boa, carregamento tá Time bom. Time maduro, carregamento tá bom, a qualidade tá boa, né? Foi uma toada, né? Assim, são 12 anos que eu tô lá e foi construção, tanto no transporte como no CD, né? Mas, assim, é muito importante cada um respeitar a etapa e entender o do lado. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô cobrando carga, o pessoal tá me cobrando caminhão no horário, entendeu? E o cargueiro também saber, né? Bicho, deixa eu te falar, olha esse caminhão aqui, você tá enchendo de caixa até no teto. Pensa que um colega seu vai ter que vir aqui e achar essa caixa aqui no meio disso aqui. Tem que ter organização. Então, você tem que seguir a organização, você tem que seguir o layout, entendeu? Porque o layout faz todo sentido. Faz. Se o cara não obedecer o layout, porque como é corrida de bastão, eu não estou olhando da forma que você vai me entregar o bastão. A minha expectativa é que o bastão seja entregue da forma que nós combinamos. Exatamente.
né? E aí você entrega um bastão cheio de espinho. E é o treinamento, né? Então, assim, eu treino o motorista, ele foi admitido, eu treino ele para aprender a separar a carga naquele layout. Então, né, o CD tem que treinar o cargueiro a carregar naquele layout, porque nós vamos estar todo mundo falando a mesma língua e a cadeia vai funcionar. Né? Então, assim, às vezes você pega um cara inexperiente que está aprendendo e joga na mão dele uma carga totalmente fora do padrão. Nossa, esse cara leva 3 Não, o vezes cara vai mais o pedir tempo conta, o previsto. cara nem vai... se ele sair da carga, né? Se ele acabar a carga, se ele não abandonar a carga, né? Então, Não, hoje o pessoal está discutindo muito na logística a palavra resiliência, né? Que é a capacidade de você esticar e voltar, né? Então, a demanda dos produtos, ela é muito variável, né? O estoque é vivo, hoje um produto vende muito bem, amanhã é outro produto concorrente ou similar que toma conta da demanda. E eu lembro, né, estando na operação lá, de alguns produtos que passam no Big Brother, por exemplo. Hoje seria, não sei, um produto Não, aquele de lançamento da CIMED lá, o Carmed, Carmed lá, o até Carmed a da Bove, vida. A Bove também. Aqueles Ninguém desodorantes. nem tinha ouvido falar antes de ir pro Big Brother. E aí, do dia para a noite, a demanda Mudou. Não, multiplica por verticalmente, 10. até mais. Né? E aí a operação tem que se preparar, ele tem que planejar. Então, eu estou falando isso de uma oferta muito forte, mas qualquer oferta que o comercial ali decidir colocar 5, 10% de Muda desconto pode completamente. acontecer. Sim. Né? Então, isso é fácil de entender dentro do depósito, como que se planeja, né? Como é que você se prepara para atender esse tipo de flutuação na logística. Como é que é isso no transporte? Esse tipo de comunicação junto com o time comercial, antenado no mercado. Né? Hoje, assim, a gente tem essa cultura de nos informar, né? Ó, tal produto vai estar em ação. Então, a gente já fala para o motorista, ó, as cargas vão sair mais pesadas, mas você não acha que nós topou, você não. É porque tá saindo muito sabão, por exemplo. Né? Porque porque esse produto é pesado e tá saindo mais. Ou às vezes o cara, nossa, a carga tá muito leve, mas aí quando você abrir o caminhão vai estar cheio de caixa, porque você vendeu um item um pouco mais leve, né? Então, assim, até a questão de shelf life também, a gente comunica com a equipe, ó, esse produto tá em oferta, não pode fazer devolução por vencimento, né? Então, assim, a gente tem hoje os informativos, né, de diários, assim. Então, os motoristas também têm que ter... É importante, porque muitas vezes o motorista, ele olha só o peso, né? Aí você fala, nossa, eu carregou o meu 3 quartinhos aqui hoje com 4.500 quilos, tô lascado, botou 30 entrega. Não, às vezes botou só 16, só que era muito sabão. Então, é importante o motorista também tá ciente, né? Sim, porque é aquela história, eu vou receber o bastão. Eu sabendo o bastão que eu vou receber, a minha mente vai falar, não, então eu tenho que operar dessa forma aqui para cumprir. Sim. É o horário, conseguir concluir minha atividade e assim por diante. E pegando o gancho do que você falou, Eduardo, tem também a questão não só da mudança da demanda, mas novos produtos. Sim, Cara, o motorista tem que saber. Ó, passamos a vender, sei lá, começamos a vender utilidades. Então, o cara tem que saber, ter ciência. Ó, a partir de agora, a gente está vendendo utilidades. Ah, tal produto mudou de embalagem. Era 8 no pacote, agora é 6. Ele tem que saber, porque muitas vezes ele está tão habituado a entregar que ele não vai nem olhar no espelho como que está sendo vendido. Então, assim, essa mudança Como treinar uma operação ali que você tem um ciclo muito forte, né, de inovações de produtos mesmo. Imagina, vou chutar aqui, você tem 200 itens novos todos os meses, o que é extremamente fácil, porque é uma operação que trabalha com bastante fornecedor, que atende quase todo o mix de um supermercado. Né? Você introduzir 200 itens novos... você tirar e entrar 200 itens é uma coisa... Como é que você leva isso para 330 motoristas? É muito comunicação, né? Porque assim, falar que você vai conseguir parar a sua operação para treinar todo mundo, você não vai conseguir. Para você fazer uma direção defensiva uma vez no ano, já dá o pau da goiaba, né? Mas assim, muito... A gente faz muito informativo, né? Até uma época atrás a gente fazia até umas prateleirinhas. Eu lembro das prateleiras, ainda existe isso. Motorista e colocava os produtos, né? Volta e meia faz. Principalmente quando... por exemplo, na época da Páscoa, né? A gente pega o panfleto e sazonal. mostra. Sazonal, ó, ovo de Páscoa. Esse aqui entrega assim, esse aqui é a unidade, esse aqui é a caixa. Porque, às vezes, você pega muito parecido, né? A descrição aí, às vezes o nome, a gente já falou disso algumas vezes, o nome fica comprido demais na nota e o que difere um do outro é aquela palavra lá do final que foi cortada, né? Então, assim... O que vai do jeito que foi. o que você puder munir o motorista de informação, faz um informativo, faz um ilustrativo, né? Principalmente visual. Faz ali um informativozinho, ó, tal produto entrou, esse aqui vende assim, vende assado. Porque o motorista também é muito visual. Você não adianta que você achar que ele vai pegar
um panfleto lá de 7 páginas e vai ler. Não, vai né? ler. Então, assim, é muito visual, muito fácil, didático, autodidático, Você lê, não vai né? gravar. É muita coisa ao mesmo tempo, Muita né? coisa. Então, assim, tem que estar avisado, porque a bomba vai estourar lá na ponta, né? E uma pergunta de mercado aí. Como é que a gente forma hoje novos gerentes de transporte? Nossa. Geração nova chegando. O cara não quer ser motorista, mas quer ser gerente. Quer né? ser gerente. Não, eu acho que, cara, de fato, assim, o gerente de transporte, ele tem que vir de baixo, ele tem que entender a cadeia, entender os processos, saber lidar com gente. Não adianta você falar, não, sair da faculdade e vou ser gerente de transporte. Pode, não tô desfazendo, né? Mas, assim, é muita experiência, eu acho. Experiência, conhecimento. Cara, eu tô 12 anos nessa toada e ainda tô aprendendo. Hoje eu aprendi mais uma ainda. Então, assim, todo dia a gente aprende, né? Então, eu acho que... O que você aprendeu hoje? Não posso contar, não. Mas eu aprendi o que é sempre assim, tem que ser falado às vezes, pra ver se é pra sempre assim mesmo. O óbvio tem que ser dito e às vezes Isso ajustado. Isso também, Mas assim, eu acho que muito, Eduardo, é conhecer, né? Conhecer, saber lidar com gente, acho que é o principal. Não, eu pergunto porque, assim, a logística hoje, ela é uma profissão muito... tá muito em alta, tá muito em ascensão. Uhum. Né? Então, muitos cursos, muita especialização. Hoje, até nossos clientes mesmo demoram muito para repor uma vaga de um gerente de logística assumindo o transporte, inclusive. Sim. Porque eu acho que hoje em dia está começando esse movimento de segmentação. Porque antes você tinha um gerente de logística. Então, cuidava de tudo. Uhum. Então, realmente, eu não vou citar nomes aqui, mas assim, tem uma empresa aí que foi atrás de mim umas 3 vezes no decorrer de um ano. Então, assim, tava com a vaga em aberta, depois uma pessoa não deu certo, foi atrás de mim de novo. Né? Não acha, né? E assim, então, eu acho que os profissionais de logística têm que começar a se especializar mais no transporte, porque até com vaga de supervisor, às vezes você vai entrevistar, você recebe inúmeros currículos. Aí você vai ver, é CD. Então, assim, a pessoa tem que especializar um pouco mais, pelo menos saber lidar com motorista, né? Aprender um pouquinho até de caminhão, de roteirização, custo, né? Fazer conta também de custo, porque, assim, a logística você faz conta no CD, mas não é tanto como no transporte. O custo do frete é mais pesado, né? O frete é muito mais pesado e um erro de estratégia você perde muito dinheiro, né? De rota, uma rota Total. mal desenhada. Lembra do trabalho na Bahia? Sim, que Quantas a gente rotas cortou nós fechamos lá? muito galho. Fechamos lá uns 40, 50 galhos assim, sem viabilizar, dó, né? Não, sem dó. Sim. Melhorou o serviço, melhorou a entrega e aumentou a venda. Melhorou o resultado. E melhorou o resultado no final do negócio. É. Porque você reduziu despesas desnecessárias. Então, assim, acho que é muito nessa toada de custo, de roteirização. Porque o depósito é muito mais estratégia, né? Assim, é muito mais processo. O transporte já não é, mas é você fazer conta, é você pensar fora da caixa. Eu tenho essa rota aqui, como que eu posso otimizar, o que eu posso melhorar, né? E aí, assim, muito é modelo de negócio também, né? Até a gente mudando um pouco aqui a pauta, assim, porque tem lugares, tem empresas, tem nicho de mercado que acredita muito em aproveitamento. Então, eu tenho um caminhão truque, eu vou mandar ele até onde for para encher ele. Então, eu vou sair de Goiânia, vou passar em Aparecida, Hidrolândia, Piracanjuba, vou lá para Buriti Alegre. Se virar cliente nosso Catalão. e fizer a conta, ele repensa o modelo de negócio. E aí, assim, beleza, você está enchendo bem o seu caminhão. Ok, concordo. E o nível de serviço. E o nível de serviço, né? Aí o motorista não... A que custo eu estou fazendo? Quantos dias ele vai ficar para fazer essa carga? Como que ele vai atender o seu cliente? Quanta avaria você vai ter nessa carga, às vezes, porque você botou muita coisa no caminhão? Quanto problema você vai ter? Então, assim, Dias de atraso, né? Aí você tem que entender a sua cadeia. Nem sempre otimizar o melhor negócio. Obviamente que a gente são tem que fazer estágios. conta, São né? estágios, sabe? Na verdade, a otimização, ela não pode ser olhada por um fator só, Exatamente. né? Exatamente. Não pode olhar só para o fator caminhão. Uhum. Encheu é bom, vazio é ruim. Tem que olhar para outros. Esse é um dos fatores. fatores. Mas de repente você pode sair com meia carga que está se pagando o frete daquela rota. Com muito mais Você resultado. vai e volta, de repente você consegue fazer 2 viagens. Aí o caminhão fica mais produtivo. Fica mais produtivo. Porque ali são várias decisões que você toma, né? Tipo, eu vou colocar o motorista fixo na rota, no caminhão fixo. Esse, para mim, hoje, no meu ambiente de trabalho, na minha experiência, é o melhor modelo. Porque o motorista cuida do caminhão,
Cuida do cliente. Cuido do cliente. Conhece os melhores entregas, e quando você no caminho, e otimiza. Cria o um caminhão, relacionamento, a manutenção do caminhão é o primeiro grande ponto, né? Porque você ficar trocando caminhão, quando você vê a sua frota, ela tá sucateada. Você tem uma frota nova sucateada que passou na mão de um monte de gente. Então, assim, não abre o S, depois acontece acidente porque tinha um caminhão, tinha um problema e ninguém abriu o S. Você quer que a sua manutenção teste seus 300 caminhão? Não Não, dá alguém conta. tem que dar o grito. E quem dá o grito é o usuário. Aí o usuário não dá o grito, próximo que pega se envolve num acidente por um problema. Então, começa por aí. Aí deu o que a gente falou da rota, né? O cara já conhece o cliente. Aí, não, esse cliente aqui, ele gosta de receber de manhã. Não, esse aqui eu só posso ir de tarde, porque se eu ir cedo ele não vai ter dinheiro, ou não vai poder me atender. Nesse horário tem muita fila nesse cliente, né? O cliente já nem confere mais, então você recebe rápido. Às vezes o cara já combina com o ajudante, com o conferente, tem um WhatsApp, tô na rota, que horas que eu posso ir? Me manda um zap aí a hora que não tiver menos caminhão na porta. Então, eu acho que a questão de você fixar o motorista na rota e no caminhão, você ganha muito. Agilidade, resultado, entrega rápida, cliente bem atendido, manutenção do caminhão em dia, vida útil do caminhão mais durável, mais tempo, entendeu? Então, assim, hoje eu acredito muito no modelo fixo. Mas, você pegar Para motorista. Para motorista. Motorista e veículo. A dupla sempre frota fixa. própria, né? E a rota, se possível. Eu penso que o que a gente tem visto aí é que são estágios de negócio. Você falou assim, a logística está mudando, tem o gerente que cuida de tudo, tem que pensar no gerente de transporte. Então, é o estágio. A empresa que cresce, ela tem que pensar em separar. Até certo ponto, uma pessoa consegue gerir a operação em conjunto, transporte e CD. E consegue mesmo. A empresa não precisa ter esses dois custos. Sim. Mas tem que ficar claro para o empresário que, a partir de, eu tenho que separar. Por quê? Porque eu começo a ter um volume... até o CD não é o tão problema. Eu começo a ter um volume de motorista, um volume de entrega grande, que esse cara do CD começa a negligenciar o CD. Sim. Porque a demanda do transporte começa a aumentar, mais caminhão parado, mais caminhão em rota, e assim por diante. Então, eu penso que a evolução dos negócios são assim, você começa com uma estrutura de pessoas, mas os processos muito claros. Você não vai mudar o processo, você vai separar a gestão. Então, você vai crescendo aqui, chegou aqui, bom, agora aqui eu preciso de um cara de transporte, porque a demanda desse cara aqui está tomando tempo do CD, eu vou começar a perder dinheiro aqui. E aí você põe um cara aqui e vai crescendo. Sim. Vai crescendo, de repente esse cara aqui, o guarda-chuva dele vai aumentar, a estrutura para baixo dele vai aumentar, o posicionamento dele vai aumentar. E aí, quando você separa, e aí é engraçado, eu tô pequeno, eu tenho que otimizar, porque eu preciso crescer. Então eu vou otimizar. Então o caminhão vai sair daqui e vai até lá. Aí eu cresci. Aí eu começo a criar regras mais rígidas. Aí eu cresço mais um pouco. Aí eu tô olhando caminhão. Daqui a pouco eu começo a olhar. Caminhão, KM, rota, cubagem. Toda essa gestão de custo, ela vai acompanhar a evolução de venda do negócio. Sim. Porque se o cara muito pequeno pensar igual ao grande, ele não vende. Porque a regra dele é muito rígida. E ele já tem um custo físico estabelecido. E falou, cara, eu tenho que trabalhar pela média. Eu tenho que trabalhar pela média para mim chegar aqui. Quando eu chegar aqui, a média eu começo a perder. Porque aí eu perco a eficiência. Então, essa gestão de transporte é muito, muito divertida, porque nós temos cliente pequeno, cliente médio, cliente grande. E é muito claro, nitidamente. Esse cara aqui, se ele vier com a regra de gestão desse cara aqui, ele não cresce mais. Porque vai pensar no galho, não, esse galho aqui, não, ele vai ter que entregar. Às vezes tem que simplificar, né? Ele tem que entregar os R$300. Não, se paga. Não se paga. Não se paga os 300, mas na média vai se pagar. Porque a gestão dele é na média. E aí ele precisa crescer. E aquela cidade, aquele cliente é importante, porque dos 300, ele entrega lá. Aí vem a indústria, fala, pô, você entrega lá? Entrego. Então você vai vender meu produto. Aí ele não começa a vender 500, porque ele melhorou o mix. Porque a indústria só veio para distribuição porque ele tem um bom serviço de entrega. Tem uma carteira de clientes. Então, é muito claro quando eu penso em negócio. Dependendo do estágio do seu negócio, você vai ter que se submeter a certas coisas que no outro estágio você não vai se submeter. E a gestão aqui é mais simples. Aqui eu trato da média.
aqui eu crio umas regras básicas. Então, pedido mínimo, isso. Aqui eu já começo a olhar mais indicadores, 7, 8, 10 indicadores. Custo do KM, despesa por veículo, tempo de entrega, quantas entregas, tempo parado, tempo de rota, tal, consumo e tal. Aí, esse cara aqui já é o grande. É o grande porque aquele pedido de R$300 não vai mudar a vida dele. Pelo contrário, aquela entrega de R$300 vai consumir o lucro dele. Vai atrapalhar toda vai a trabalhar a outra cadeia, entendeu? Jamais então, que o grande não precisa do cliente pequeno, não é todo isso, mundo né? precisa de todo mundo. E aí são estágios de negócio que você vai entender. Falou, nesse estágio aqui, eu posso negligenciar tudo isso aqui e trabalhar pela média, porque eu preciso crescer. Agora, nesse estágio aqui, eu já tenho que levar em consideração isso. Medir sempre. Sim. Medir em todos os estágios. A gente defende medir. Eu defendo medir em todos os estágios. Mas aqui no estágio pequeno, toma decisão pela média. No médio, média mais isso. E o grande, detalhe. Entendeu? Aí sim eu acredito que você vai conseguir trabalhar custo, vai otimizar e tudo mais. Faz sentido isso? Faz muito sentido. E também, na questão até, voltando para a parte mais importante do negócio, é as pessoas, né? Sem as pessoas a gente não trabalha e não faz. Não tem. Esquece. E eu entendo assim, o modelo de gestão da equipe do depósito é diferente da forma que você vai gerir a equipe de motorista. Completamente então, diferente. Então, você ter o gestor... Até o perfil do funcionário. O perfil é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Você então, tem um cara que lida 100% com a mercadoria, você tem um cara que lida com a mercadoria, com o cliente, caminhão, com o vendedor, com o trânsito. Então, assim, até por isso a segmentação, né? Porque, assim, as políticas de incentivo, as campanhas que vai fazer, o que motiva o cara, é muito diferente, entendeu? O que motiva o cara do CD é diferente do que motiva o motorista. Completamente Entende? diferente. Então, assim, a forma que você, às vezes, chama a atenção do cara do CD é diferente da forma que você vai chamar a atenção do motorista. Então, tudo tem o seu jeito, né? Então, segmentar para um médio a grande negócio é o ideal. É o ideal. É ideal. Eu concordo Porque com você vai no detalhe do custo, da operação, do que dá, do que não dá, e também você vai saber lidar melhor com a sua equipe. Você não vai botar tudo num pote só. Isso é importante, hein? Não botar tudo num pote só, pelo amor de Deus. É desastre na gestão. Em qualquer segmento, né? Qualquer segmento, né? Tá feliz? Sim. Você acredita que a gente faz mais de horas que a gente tá conversando? Não sei. Acho que não, né? Tem mais de hora. Tem quase 1h30 já que a gente tá conversando. Passa rápido, hein? Vamos fazer um resumo do que a gente falou hoje aqui, que eu acho que é importante para quem vai ouvir a gente. A primeira coisa é... Quer falar um pouco de indicadores, não? Podemos, velho. Podemos. Tá. Primeira coisa, a história da Janaína. Completamente disruptivo. Ou seja, não importa de onde você vem, quando você tem propósito e quer fazer, você vence. Faz sentido isso? Muito. Né? Eu falo muito isso para as pessoas, né? A gente tem que ter um objetivo e correr atrás dele. Eu lembro que, falo isso brincando, né? Quando eu era adolescente, né? As meninas todas queriam brincar de casinha, brincar de boneca, porque eu quero casar, quero ter uma família. E eu sempre falava assim, eu quero brincar de escritório. Quando eu crescer... Não, eu vou falar pra vocês brincar de escritório. Brincar de escritório. A minha avó, ela tinha umas vaquinhas, sabe? E aí você sabe que a vaquinha, você faz aquelas baias pra elas ficarem, né? E aí ela parou de mexer com vaca. Aí eu fiz um escritório lá. Cada baia era uma mesa e tal. E brincava de escritório. Porque eu queria ser importante. Na minha cabeça de criança, adolescente, eu queria ser importante. Eu queria trabalhar no escritório. E você nunca planejou ir para o transporte? Não, nunca planejei. Assim, eu acho que a mudança de chave foi aquela. Eu era numa cidadezinha pequena, uma cidade muito pequena, 15 mil habitantes na época, oportunidade zero e sonhos grandes, né? E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, cara, aqui não vai virar não, preciso voar. E assim, quando eu falei pros meus pais que eu iria pra Rondônia, cara, de Santa Catarina pra Rondônia, você mudou a cultura completamente, é a distância, né? Não, 16 anos atrás? 5.000 quilômetros, Não tinha nem telefone, né? Eu não tinha celular na época. Não tinha, o iPhone tem 15. Então, assim, foi, cara, meus pais ficaram meio assim, com medo, preocupados, né? Eu falei, mas eu vou atrás de uma oportunidade, né? E vou atrás, vou correr atrás, vou lutar, vou buscar, né? Muita gente fala que é sorte, enfim, acho que é de tudo um pouco. A sorte e o esforço andam junto, né? O esforço, a sorte, Deus, a fé e bora, né? Bora pra cima. Então, assim, cara, do céu não cai, você tem que lutar. Muitas vezes eu falo isso muito hoje pra minha equipe, né? Você quer estar muito rápido lá em cima, mas você já viu
tudo que você tem que passar para chegar lá em Para te cima, né? sustentar lá em cima. E a geração hoje em dia tá muito imediatista, né? Quer mudar para a próxima fase sem ter se consolidado naquela primeira fase. Então, assim, Que vai fazer falta lá em que cima. vai fazer falta, entendeu? Então, vocês têm que se consolidar em cada fase. Ah, beleza, eu era do RH, era supervisora, fui para gerente de transporte. Foi um salto? Foi. Mas, assim, eu era uma gerente júnior. Então, assim, foi uma consolidação. Foi de passo em passo, de cadeira em cadeira, assim, para dizer assim, não, hoje em dia você é pleno sênior. Mas foi uma construção, né? Então, assim... E você só é pleno sênior porque você passou. Porque eu passei, porque eu sofri, esperei a hora certa de cada coisa, né? Então, assim, é muito isso. Esperar, correr atrás e esperar. Porque hoje em dia o povo não quer muito esperar, né? Então tem que esperar um pouquinho, né? A geração nova tá muito ansiosa, né? Tá. Para ontem. E aí ela não tem a experiência, não tem a bagagem, não quer buscar a experiência, não quer ralar, não quer medir a betoneira debaixo do sol, né? Exatamente. E aí eu falo quer só muito começar a usar algumas ferramentas, vou colocar um sistema novo, não sei o quê. E assim, muitas O vezes... sistema é ferramenta, se você não É, sabe como usar, E muitas vezes é o básico, né? A pessoa não se prepara nem para o básico. Fala, não, tô com uma vaga de analista. Não, beleza, eu quero ser analista. Então, beleza, vem aqui, faz essa planilha aqui para mim. Às vezes a pessoa não sabe nem mexer com Não Excel. sabe nem mexer. Então, assim, cara, você já quer para cadeira de analista, você não tem o Excel básico para intermediário, né? Então, assim, é muito preparar. Você tem que se preparar para o próximo nível e se consolidar naquele nível para você ir para o próximo, né? Então, isso você pode leva até um ficar tempo. pouco tempo naquele nível, porque você se preparou muito Sim, bem. Exatamente. Mas se você não preparar para operar aquele nível, você não vai para o próximo. Sim. É fato. E você teve uma escola muito boa, né? Que ensinou ferramentas boas, como Sim. o PDCA que você comentou mais cedo. Uhum. Que no fundo é uma habilidade da pessoa chegar em qualquer ambiente e saber utilizar com técnicas simples, né? Relativamente simples. Aonde está o problema, né? E conseguir montar um plano de ação. E hoje a gente vê muita gente que se forma aí ou chega nas empresas que não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade de analisar, né? De fazer uma análise, criticar o que está sendo feito ali, da forma que está sendo feito. E para sair de um ponto A... Não quer entender a ponto B. essência, né? Não quer ir lá na raiz, né? Não quer entender como funciona, para poder ver as engrenagens, para ver onde que tá o problema. Ontem eu estava numa apresentação de resultado numa empresa e estavam os gerentes, os compradores, e tinha algumas coisas que estavam vermelhas lá nos indicadores. E aí eu perguntava assim, qual que é o plano? Exatamente do jeito que a gente está aqui agora. Silêncio. Quem sabe falar. A pessoa lendo o indicador. Não, minha meta era tanto, fiz tanto. Ok, você está lendo, está escrito, mas qual é o plano? Por que aconteceu isso e qual o plano para mudar isso? Qual o plano? O que nós vamos fazer aqui? Porque o mês acaba hoje. O mês acaba amanhã. E aí você passou o mês inteiro assim, vivendo essa situação aí. Isso já é nível de gestão. Nível de gestão, gerentes e compradores. Nível importante na operação. Depois dos donos era o segundo nível. Uhum. Qual que é o plano aqui? Aí, os grilos, né? Cri, 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 cri. É importante se preparar, é importante ter uma boa base, é importante se dedicar, porque senão você não consegue atingir seus objetivos, né? E trazendo o que o Eduardo falou antes da resiliência na logística, é resiliência na vida da gente, né? Assim, porque não é fácil, o pessoal, aquela velha ditada, né? Vê os pinga que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Então, assim, para você crescer na gestão, na liderança, na carreira, é difícil, não é fácil. Muitas vezes eu tive vontade de desistir, de largar tudo e voltar para minha terra. Só não ia no Gugu, mas assim, então é resiliência. O mercado, o dia a dia do mundo corporativo, é pressão, é cobrança, não é fácil, mas você tem que ser resiliente. Você tem que entender que aquele problema é um problema da empresa, não é um problema seu, não é com a sua pessoa, é com o seu resultado, é com o seu processo. É seu se você não buscar a solução. Exatamente. Você está sentado na cadeira, a empresa te colocou na cadeira para resolver o problema que está acontecendo com ela, com o time. E não adianta você falar, meu motorista errou. Não, errou você que não viu o motorista. Quem pôs o motorista naquela posição? Exatamente. Meu analista não viu. Quem pôs o analista naquela posição? Uhum. Como é que tá a sua agenda? Como é que tá seu checkpoint lá? O que a gente falou aqui mais cedo, né? Cara, você foi contratado para entregar resultado, então você tem que entregar. Doa quem doer, né? Quem quiser estar comigo para entregar o resultado, vamos entregar. Quem não tiver afim, infelizmente,
E o gestor que define, né? Quem são as pessoas do time dele, né? Não, e assim, eu falo porque eu ouvi uma dessas esses dias, esses tempos pra trás, estava reclamando, né? Porque isso aí, o meu gestor virou pra mim e falou, tá, mas quem te impediu de mudar isso aí? Quem falou que você não podia mudar? Mas não tá te atendendo, muda, eu proibi você de mudar? Voltou pra mim, né? Pá, Pô, na cara, então, né? que desculpa é essa? Você queria montar o macaquinho pra ele, ele falou, não, esse é seu. É seu, aí qual que é a sua desculpa, né? Não tem quem faça. Ué, mas eu falei que não podia contratar alguém pra fazer? Você falou pra mim que você não tinha pediu, ninguém pra né? fazer? Você pediu? Dividiu. Não. Então, cara, é isso, né? O departamento é seu, você tem que fazer, você tem que dar o grito, o que você precisa e tomar atitude e fazer, entendeu? É faca no dente. Indicadores. Indicadores, quando a gente fala de transporte, eu gosto muito de falar acho que o principal é a entrega, né? E aí, quando a gente vai para a entrega, a questão da entrega no prazo. Nem sempre a entrega tem que ser a mais rápida. Para mim, a entrega sempre é o combinado, né? Claro, tem alguns nichos aí, você falar de food, vai ser a entrega mais rápida. Obviamente que você vai ganhar a venda. Mas mesmo as mais rápidas, quando você está lá no iFood, você contrata uma coisa, está escrito lá, 50 minutos. Exatamente. Você compra sabendo que são 50 minutos. Sim, às vezes é ruim chegar em 20. Não dá tempo de tomar banho, né? Exatamente, eu tô tomando banho aí, vou sair de cueca lá. É engraçado, eu tava semana passada, que dia que foi? Semana passada eu tava no hotel, eu tava lá na Citro 5, lá em Mineiros. Aí eu chego por volta de 7 horas no hotel, aí eu vou lá no restaurante, faço o pedido, falo, quanto tempo? Ela falou, não, 10 minutos, então dá tempo de tomar banho, dá pra atrasar um pouquinho que eu vou Mas tomar... se demorar 40, você fica puto pau da né? vida, né? Então, entrega boa é a entrega combinada. É a entrega combinada. Para mim, a entrega é o que você combinou, né? E aí, muito também andar junto a logística com o vendedor, né? O vendedor anda na frente e a logística anda atrás. Então... Existe uma ânsia de entregar muito rápido. Eu vejo isso em todas as empresas de distribuição que a gente atende. Nem sempre. E a maioria das vezes, quando a gente entra para dentro desse... Pô, por que esse cara está exigindo tanto do transporte? Ele não sabe as regras do transporte. Também. Aí eu falo assim, primeiro andar com o vendedor, né? Por exemplo, se tem essa rota aqui, eu fecho ela na terça-feira. Aí daqui a pouco tem um cliente lá naquela rota reclamando de entrega. É porque o vendedor vende segunda aqui, terça ali e quarta ali. Aí eu fecho a carga na terça, só que ele só vende na quarta. Perdeu. É só na outra semana. Então assim, essa é a primeira coisa, né? Combinar qual que é a rotina do vendedor com a rotina da logística. Rota de venda, rota de entrega. Exatamente. Então fazer o planejamento junto com vendas, né? E depois... tem que ter essa sobreposição, rota de venda, rota de entrega. Eu lembro quando eu entrei na JC, e aí, assim, muito novo pra mim, né? Eu já tenho 8 anos que eu saí da JC. A Siri tá querendo dar palpite aqui. E uma das coisas que o Zé falou muito claro pra mim, foi, Renato, a entrega é pós-venda. Então, você tem uma rota de entrega, você tem uma rota de venda. O vendedor tem que entregar a matéria-prima para o transporte naquela data combinada. E foi onde eu aprendi entrega de avião. A entrega, para mim, mais eficiente é o modelo avião. Você compra a passagem, você sabe o dia que vai decolar e a hora que vai decolar. Se você não estiver no portão, você não embarca. Aí você tem que pegar o próximo voo. Exatamente. Então, esse é o melhor modelo de entrega para mim, em modos gerais. Sim, sim. Então, o pedido está certo, está disponível, aí... Dentro do valor mínimo dentro do valor, dentro das do horário regras, que você tem que transmitir. Exatamente. Então, o vendedor é responsável pela entrega. Na minha visão, o vendedor é responsável pela entrega. À medida que eu entrego para você todo o seu suprimento, que são os pedidos, né? Sim. Dentro daquilo que foi combinado. Por outro lado, se eu não sei essa regra de negócio, eu não consigo te demandar, não consigo gerar insumo para você cumprir com aquilo que é combinado. Né? E depois eu acho que também o papel do vendedor tem um pouquinho mais que às vezes a gente precisa de ajuda na entrega, né? O vendedor é o cara que vai mediar às vezes com o cliente. Muitas vezes difícil, né? Você prejudica toda a sua cadeia logística por causa de um cliente, né? Então, assim, obviamente que o cliente sempre tem razão, mas vamos sempre, negociar né? essa razão, né? Eu já descadastrei alguns clientes por causa de entrega. Porque assim, e isso também é um combinado, mas eu tive que fazer isso, porque eu lembro um cliente de Santa Helena. Eu não esqueço esse negócio de Santa Helena, por quê? O cara não queria mais o vendedor. Aí a gente tinha 2, 3 vendedores em Santa Helena, então a gente colocou o primeiro, aí não quero mais vendedor, colocou o segundo,
Não quero mais. Terceiro. Aí nós fomos entender o cliente, e aí foi quando a gente criou o farol do cliente, lembra? Uhum. O cliente que mais devolvia. Foi bem nessa época mesmo. E aí o cara, 65% das entregas desse cara eram devolvidas. Falei, cara, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Fui entrar lá dentro. Aí fui ver que eu trocava o vendedor. Renato, esse é o quarto. Você me falou, esse aqui é o quarto motorista que eu tento entregar para esse cara. Aí eu fui entender toda a demanda, conversando com o motorista, conversei com o vendedor. Aí eu falei, cara, não tem jeito, vou ter que ligar para os clientes. Liguei para o cliente. Demitiu o cliente. Não assim direto. Falei, cara, tô com um problema aí. O problema é esse sim é o terceiro vendedor que eu ponho te atender. Porque o vendedor não quer te atender porque ele paga a devolução. Então desconta dele a devolução. Você compra a mercadoria, chega aí, você não recebe. Não, porque aí, desculpa de cliente. O segundo, o motorista não quer entregar. Porque o motorista chega de manhã por causa disso, e você tá assim, você só vai receber o cara depois do almoço. E ele tem várias entregas para fazer na cidade. Vamos combinar o seguinte? Você quer que mude o vendedor? Não, pode deixar o vendedor. Você vai receber na hora que o caminhão chegar? Não, eu vou fazer um esforço e recebo na hora que chegar. Beleza. Vou medir você aqui, vou continuar medindo. E a gente volta a falar se tiver mais problema. Passou 60 dias, não tive jeito. Aí eu liguei pro cara e falei, olha, tudo que a gente combinou não cumpriu. Então, eu não tenho competência para te atender. Eu estou suspendendo seu cadastro. E nós não vamos vender mais para você. Não é por você, não. É porque eu não tenho competência para te atender. Não dou conta. Não dou conta. Do jeito que você quer receber, não me interessa te vender, porque você está atrapalhando a rota inteira. E é difícil fazer isso. Sim. É difícil. E se o vendas não está alinhado com o transporte, você tem um problema interno. Sim. Essa aí é uma linha bem tênue também, né? De como você tratar com o cliente. Porque o cliente é importante, a gente não quer perder venda, mas às vezes a gente tem um cliente que prejudica a sua cadeia inteira. Né? Prejudica a rota toda, né? Então, assim, a gente tem que andar muito de mão dadas com vendas, né? A gente sempre faz aí as concessões, né? Vamos fazer a reentrega, volta depois, às vezes vai 3 vezes no Mas cliente isso tem um limite, né? Tem um limite dentro do que dá pra fazer. Às vezes você fala, ó, seguinte, 5 horas o cara tem que vir embora que vai acabar a jornada, senão ele não chega. Eu vou voltar lá perto das 5. Se der, beleza. Se não der, infelizmente, eu não vou atrasar a próxima carga. Eu não vou atrasar toda a cadeia. Porque a cadeia logística, quando você tem um problema num dia da semana, numa carga, você não resolve na próxima. É um ciclo. Às vezes você leva 2 semanas, 3 semanas para você consertar. Então, assim, muitas vezes é decisão. Você quer deixar isso aqui bagunçado por mais 2 semanas ou você vai abrir mão dessa entrega aqui, vai fazer uma devolução, em benefício de todas as outras, né? Então, assim, tem que estar... eu sempre falo, vendas e transporte tem que estar andando junto. Como a gente falou do relacionamento com o CD, de vendas, com certeza é isso. A gente tem que ser... Os 3 setores são siameses, vamos falar assim. A gente tem que ser pró-venda, a gente tem que ser pró-negócio. Eu sempre falo pra minha equipe, cara, quem paga nosso salário aqui é vendas. Qual que é o nosso negócio? É vender. Então, nós temos que fazer de tudo para a empresa vender mais. Mas tem que ter a regra do negócio muito aí, claro. Só que nos bastidores eu tô lá batendo em vendas também, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá fora da regra, isso aqui tá me prejudicando, né? Mas a essência é essa, e é a gente andar junto, né? E esse indicador nível de serviço hoje, você abre ele como? Hoje a gente olha, o nível de serviço é a entrega no prazo, né? O combinado. É cumprir o combinado. Não é o mais rápido, é o combinado. Você combinou tal rota, entrega 2 vezes na semana. Hoje a gente mede muito assim. A gente tem um ciclo semanal, né? Então essa rota entrega 2 vezes na semana. Então o que eu vender até nesse dia, eu tenho que entregar até tal dia. O que eu vendo até na terça, eu entrego até na quinta. O que eu vendo até na quinta, eu entrego até no sábado. Outra rota, tem rotas que o corte é na quarta, né? Alguns são o corte é na quarta, outros o corte é na quinta. Então, o corte e o prazo de encerramento desse ciclo. Isso. Por exemplo, se eu fizer... Não é por cliente. Não, então, por rota. essa rota, eu entrego 72 horas a partir do corte. Exatamente. Se eu faço o corte na quarta, eu entrego até no sábado. Ok. Né? Se eu faço o corte na terça, eu vou ter uma nova montagem no decorrer da semana. Entendi. E quais outros indicadores são... Aí, assim, eu acho que a eficiência da frota foi até um indicador que você me... Até hoje eu brinco com esse indicador que você inventou. Eu inventei, não. Até hoje. Mas, assim, é um indicador importante. A gente implementou juntos, né? Mas não foi eu que inventei, não. Mas a gente chama hoje de eficiência da frota, mas pode ser até a utilização da frota, né? A capacidade da frota. Muda o nome, mas a mensuração é a mesma.
Primeiro, a utilização. Então, quantas viagens você preveu para o caminhão dentro do mês e quantas quantas ele você realizou. fez. E depois, a capacidade do caminhão e o que você levou, né? Assim, existe um grande diferença de você ir para um truque, né? Do toco para o truque. Então, tipo... São 3 toneladas aproximadamente. 4 toneladas. O toco, assim, o toco a gente tenta botar 8, mas a manutenção é 7, né? Pra não estragar o caminhão. Aí o truque aí você já vai para 12, né? Então, assim, o que eu olho muito também é o truque mal aproveitado. Que a média de consumo do truque hoje é 3,2. Você vai para um toco, você já vai para 4, praticamente em 4, né? Então, assim, rotas 30% longas a mais, e tal, né? Então, assim, hoje o olhar muito é em cima do truque. O truque mal aproveitado. Porque o toco ali, pro 3/4 pro toco, 3/4 você leva até 4.000 quilos, aí vai pro toco. Agora, o truque, assim, se ele não tá sendo utilizado, você tem que tirar. Se o truque tá saindo com 6... prejuízo, não é fato. prejuízo. Se você tá indo com o truque sempre com 6 toneladas, com 7 toneladas, às vezes até com 5 ou com 3, então nem se fala, né? Então, Mas assim... tem Mas aquele ponto vamos da... abrir. Eu vou falar justamente o que você vai falar. Dentro da utilização da frota, você tem os subindicadores, né? Peso, valor, cubagem. Isso. E aí essa é a minha briga do indicador, né? Porque assim, hoje eu tenho combinado com vendas um valor mínimo. Então, assim, hoje a gente... o corte é valor. O corte é valor. E aí Pra acaba pagar que o frete. muitas vezes o paga o frete, mas o caminhão não foi bem aproveitado, né? Então, Que pode acontecer isso. Isso é o que muitas vezes deixa o meu indicador, às vezes, fora, né? Porque, assim, eu combinei com vendas que ele pagaria a minha viagem se ele vendesse 70 mil. Só que, às vezes, os 70 mil deu só 3.000 quilos. E eu tenho Mas isso é ruim? O ideal seria eu adequar o caminhão para capacidade. Mas e aí... a decisão de adequar o caminhão é quem? Aí... É o vendas? Não, Mas aí o caminhão sai transporte. fixo da rota. Mas aí eu tiro o fixo da rota, tiro o fixo do caminhão. Entendeu? Né? Mas aí é por isso que eu falo Logística. assim, tem que ser um olhar... Não é uma conta simples. O que eu tenho falado muito com a minha equipe, né? Cara, se for uma viagem, um dia... Pô, é uma carga de truque. Nessa semana a venda tá fraca, deu um 3/4. Vamos mandar 3/4. Mas deu o valor mínimo. O valor mínimo deu, vamos mandar no 3/4, né? Só que muitas vezes quando você vai pro 3/4 tem a questão do volume, né? O peso é de 3/4, mas o volume, esses dias eu tava com uma carga de quase 2.000 quilos, falei, não, mano, no 3/4, não, Juliana, deu 20 metros. Então, assim, não cabe, entendeu? Então, assim, você não pode olhar só o peso, você tem que olhar Isso que eu falei. a cubagem, exatamente. Quando você olha a regra lá de utilização. E tem uma outra restrição aí, que é a capacidade do caminhão, do motorista conseguir entregar, Quantidade de entregas. De repente, se você encher um truque de acordo com o perfil dos pedidos que estão lá dentro, ele consegue entregar. Mas se for muito fracionado, às vezes ele não consegue entregar na semana. Eu estava fazendo diagnóstico lá um amigo meu lá no Maranhão, lá em Imperatriz. Tem caminhão dele que sai 134 entrega. 134. Eu olhei assim... Quantos dias? Coitado, tem quantos dias para entregar? Ele entrega em 12 dias essa rota. 12? 12 dias essa rota. Dentro dos 5 semanas. Não, e eu fazendo diagnóstico, mandando no WhatsApp, Eduardo. Vixe, tem serviço demais aqui. Tem que achar esse motorista, eu quero ele pra mim. Não, mas 12 dias. 12 dias. Se você for comparar, você faz muito mais. Hoje, assim, na região metropolitana, a gente corta por pedido, né? Então, assim, dependente de valor, peso, é quantidade de entrega. Porque, assim, a reentrega, ela é custo, ela gera avaria, ela gera outra coisa, você tá no centro da cidade, tem restrição. A tal da reentrega é o cross, sabe? Aí o cara vai lá, o motorista não arruma ela, o CD carrega a carga por cima, a reentrega fica lá na frente, não é a primeira a ser feita no dia e tal. Então, assim... vira a reentrega da reentrega. Reentrega da reentrega. Então, a região metropolitana, o corte tem que ser na capacidade de entrega do motorista. Perfeito. Né? E a gente conhecendo o motorista, eu tenho motorista que faz 28 entrega em Goiânia, tem motorista que faz 18. Então, você também tem que conhecer o cara, né? Assim, a gente, no dia a dia da nossa escala, atrás do nome, já tem a quantidade de entrega. Não quer dizer que um é bom, não quer dizer que um é melhor que o outro, isso não quer dizer nada. Esse é um ponto importante até que eu quero falar depois, mas então, assim, só fechando essa pauta, na questão da metropolitana, a gente limita na entrega. Já no interior, por exemplo, você vai pegar um truque e vai lá para São Miguel do Araguaia. Então, você vai andar muito. É bom, hein? Aí, você quer ir pescar. Mas aí, só um parênteses aí, que quando a gente fala no interior de Goiás, é muito diferente do interior do Paraná. Sim. E do interior do Maranhão, então, do interior do essa Ceará. rota que você comentou, são quantos quilômetros? E de volta vai dar uns 1.300, pegando por todos aí. os galhos e tal. Então, o interior de Goiás é grande, tá? A pernada é longa, É longa, Então, assim, vamos falar diferente. No interior de Goiás, a pernada longa, se você já está indo com truque, eu não deixaria para trás por quantidade de entrega.
né? Fica um dia a mais, paga uma diária extra, 2 dias, Compensa. mas já compensou, já foi, já o óleo diesel, sim. É um dia só para chegar E sem na contar, cidade. assim, pô, aí você vai escolher 5 clientes para deixar na mão, o cara vai ver seu caminhão passando lá e os 5 ficaram para trás para na semana seguinte. Puto. Melhor você pagar mais uma diária, o cara fica mais um dia, você atendeu o cliente O e cliente fechou o atende. ciclo, né? Sim. Aí o cara vai pedir de novo. Vai pedir de novo, já vai semana que vem você vai nele de novo, né? Você vai Porque fechar o cliente ciclo com pedido. Eu dificilmente vejo cliente que compra sem receber. Então, Né? por isso que o ciclo só encerra com o pedido Com o novamente. pedido novamente. E aí, já na região metropolitana, por questão de reentrega, o bate e volta, aí você limita a quantidade de entrega para não ficar com reentrega. Você Agora, entendeu tiro tanto longo, que esse indicador de ocupação do veículo, ele é complexo? ele é demais. Eu sofro muito, assim, eu tenho noites que eu vou dormir pensando no Eduardo, não, onde foi que ele colocou isso aqui no meu... Mas às vezes tem que adaptar, porque Mas, né, tem que saber mas ele adaptar. impacta em custo diretamente, Sim. ele impacta em produtividade diretamente. E cobrança de venda, né, Renato? Porra, ó. Ano passado você me pediu pra mim colocar um truque nessa rota, porque toda a vida ficava excesso. Agora eu tô com um truque lá mal aproveitado. E aí, cadê minha venda? Às vezes pode ser que Entendeu? você mudar a visão do negócio para valor financeiro de frete, pode ser uma pegada que te dê mais resultado. Porque você tá olhando o indicador de cubagem, de história, aproveitamento do veículo, mas de repente a empresa, né, como um todo, vai ter um melhor serviço se pagar o frete. Por isso que você tem que ficar muito em cima do valor mínimo. Acho que o que tem que estar atualizado constantemente é o valor Sim. mínimo. Principalmente Sim. com oscilação, às Por que vezes. custo? Oscilação. E não é Porque o todo primeiro mundo- indicador é custo. Não é oscilação todo de mundo que óleo sabe diesel. fazer essa conta aí, né, de valor mínimo. Para e chegar no aí- valor mínimo. Não, toda vez que a gente apresenta, que você apresenta valor mínimo, é uma discussão com o cara do transporte, você não está entendendo, não. E quando vai Tenso. para vendas? Não, né? quando é por vendas é muito pior, Renato. Você tem Não, que pegar porque- aqui na não, mão não. vendas e logística, ó, Não, vamos dar a mão aqui. Você tá... Porque se a gente não convence o transporte, esquece vendas. Começa por aí. Porque o cara do transporte, ele é o cara que defende o custo. É. E quando você escancara para ele, cara, você É o guardião do andou custo. 700 quilômetros, nós temos um caso lá no Ceará, que andou 700 quilômetros para entregar R$350. Caraca, não é possível. Não, é. E o cara do transporte estava convencido que aquilo era bom pro negócio. Meu Deus. Foi quantas reuniões para convencer? Mas foi... Mas convenceu. Não, e assim, hoje eu faço até o trabalho com os nossos motoristas, ó, chefe, você chegar, porque assim, às vezes até a questão, aí vai nascer lá no cadastro, né? O que acontece muito? O vendedor cadastra um cliente novo que ele fica numa fazenda, numa currutela, alguma coisa assim. E aí o CEP é o geral da cidade. Então eu vou lá achando que eu vou entregar, sei Na lá, cidade. em Maurilândia. Só que aí quando você vai ver, você vai andar 70 quilômetros, Porque fazer é um aquele município estrada tempo, de aqui, é uma chão. vila, um distrito lá. Então, assim, a gente já fala muito dos motoristas. Chefe, você chegou na rota, tem alguma coisa nova, diferente, que você tem que andar muito, Mapeia. já liga aqui. Aí o cara já fala, ó, eu tô com uma entrega de tanto e eu tenho que ir pra ir lá e voltar tantos quilômetros. Posso ir? Eu já falo, não, pode não. Então, assim, aí a gente já negocia com vendas. Ó, você vai me dar um flexível aí da diferença do meu custo? Você vai me ajudar ou não? Você vai me ajudar, ou eu vou fazer a reentrega, você vai completar a carga, semana que vem a gente vai. Porque muitas vezes nasce no cadastro. Se você não... Porque assim, a geolocalização eu consigo fazer só depois que o meu caminhão for. Na né? primeira Você usa o entrega. Fusion Primeira lá? vez. A gente usa o Fusion. Então, assim, eu só consigo geolocalizar o cliente quando for. Então, assim, o cadastro é o CEP geral, o sistema vai entender que é no amplo. centro, né? Não, que é na cidade, sim. né? Até pra gente, esse negócio tá feito aqui, tá? Nós vamos fazer um podcast só de indicador, porque não é uma coisa simples. E os indicadores de transporte, para mim, são um dos mais complexos possível, porque tem muita variante. Tem muita coisa. Não, é muita variante. A gente fica uma hora aqui falando de cada tipo de Aonde que impacta, aonde que né? impacta Chega. e tudo. Até pro o cara que ouvir a gente, ele tem que entender o que serve para ele. Porque nós estamos falando aqui de cubagem, tipo de caminhão, valor mínimo, peso, tal, Quantidade de entrega. quantidade de entrega, e não é uma coisa simples. E outra coisa, o cara nunca vai conseguir tomar uma decisão com um indicador apenas. Não consegue. E se ele tivesse que escolher um indicador, eu falo assim, ó, valor. Valor, com certeza. Tem que Começa se pagar. pelo valor. Tem que se pagar. Tem que se pagar. Tem que se pagar. Começa pelo valor, depois você Aham. vai cascateando, vai entendendo,
vai achando o tipo de veículo melhor. Eu não sou de logística não, mas eu aprendo, né? Não, com certeza. Não, é engraçado que assim, impacta diretamente no vendas, né? Completamente. Completamente. Não Então, tem jeito. a gente já pegou algumas situações que o cliente estava precificando o frete mais distante, Muito mais. muito mais barato do que entregar mais próximo. E ele achando que isso era uma vantagem para vendas. Vantagem, e o custo dele não era aquilo tudo que ele estava cobrando, né, de frete, que estava no preço do produto. Tava perdendo venda. Não, Então perdeu competitividade. competitividade. E quando você ajustou, A venda a venda cresceu explode. 38% em 90 dias. É Aonde a fantástico. entrega é mais barata. Então você vê que realmente a logística, ela é logística num sentido mais amplo, né? Ela é cada vez hoje considerado um setor estratégico da empresa, Sim. né? E É não um setor de suporte. E quando você vai pro lado do valor, você pode até provocar um aumento na venda. Você tá com a venda... Você provoca. Toda vez que a É. gente faz esse movimento, a venda cresce. E vamos supor, o valor mínimo é tanto. Vamos aumentar 10% todo o nosso valor mínimo, você vai forçar o vendedor a vender 10% a mais para fechar a carga. Então, é até uma estratégia, às vezes, de alguma rota que a sua venda não tá, como você acha que pode estar, você forçar o vendedor, ó. Para fechar, precisa de um pouquinho mais. Coloca Então, mais você uma vai- caixinha aí que mais uma resolve, caixinha né? aí que você vai fechar a carga. Nós vamos fazer um podcast só de indicador. Porque eu acho que a gente tem a obrigação de entregar para o nosso público um pouco mais de conteúdo sobre isso. Nosso tempo está acabando. Tá. Eu só queria pegar um gancho do negócio que você falou, que eu acho muito, que eu lembrei aqui, que é muito importante. Você falou assim, aquele motorista seu que faz 18 entrega não é ruim. Né? Como a gente falou aqui. Porque é a questão que eu queria falar lá no começo, acabei esquecendo. De perfil, sabe? Perfil. A mão de obra já está escassa. Então, a gente, como gestor, a gente tem que encaixar a pessoa no melhor lugar para ela, né? Sim. É igual a gente. Tem gente que é mais metódico, eu sou mais espivitada, tem gente que é muito mais processo, tem muito mais, né? Então, assim, o que eu percebo? Eu preciso ter motorista de um perfil mais tranquilo, mais sossegado, entendeu? Dos dois. Eu preciso dos três, dois. dos Aí, quatro, tipo, 5 tipos igual diferentes. chega pra mim, Janaína, o encarregado, Janaína, esse cara aqui tem que mandar embora, ou vai pra rota, não acaba as entregas, não dá, esse cara pra mim não dá. Aí eu Tá na chamo, rota errada. fulano, e aí, tal, não, dona Janaína, Tá que na assim, rota papapá. errada, é. Falei, por que você não quer fazer rede aqui em Goiânia, não? Cara, nessa última convenção que eu tive, eu chamei um cara lá no palco, falei, gente, quando eu voltei pro transporte, ele tava na lista de ser desligado. Até eu queria desligar ele, que eu não aguentava mais os clientes me ligando pra falar dele. Era 8 horas da noite e o pessoal do food me ligando. Eu tô aqui em restaurante tal, cadê minha entrega? Tá com o fulano. Eu falei, ei, desgraça, vamos mandar embora. Aí chamei pra conversar e falei, não vou te mandar embora, não, vou te botar na rede. Cara, e o cara foi destaque. Foi uma luva. Cara, ele Mas foi é o destaque. perfil. Destaque, eu Então chamei... você tem os perfis diferentes. Você tem entregas metropolitanas, você tem entregas em grandes redes, você tem entregas de interior, que tem que ir e Sim. voltar 1.500 E quilômetros. dentro da metropolitana você tem food, varejo, Food, redes. perfil diferente. Você E tem assim, carreteiros aí você também. aí você pega um cara igual eu, cara tratorzão. Pega esse cara tratorzão, manda entregar na rede. Ele vai ficar doido, vai xingar o Acabou. cliente. Eu vou ficar nessa desgraça dessa porta aqui 4 horas. Cadê? Não, vê quanto é o meu, eu tô indo embora. Entendeu? Então, assim, então dentro do motorista não tem um motorista ruim. É você botar no lugar certo. Tem um cara que vai ser bom pra ser carreteiro, tem um cara que vai ser bom pra entregar na rede, tem o cara que tem que viajar. O cara quer viajar. Ele quer viajar, quer dormir fora, quer comer espetinho, quer ficar longe da mulher dele. E tem aquele cara, não, eu não viajo. Se for pra pernoitar, eu não vou. Então, assim, você tem que entender a sua equipe e colocar no melhor lugar. Saber Por isso os encaixar, né? indicadores. E os indicadores, gente, você não pode tomar decisão com um indicador. Você tem um indicador principal, que sempre vai ser faturamento. Aí você tem o indicador de devolução, de inversão, de avaria, de reentrega, de consumo. E é aquele Vários. pacote é diferente para o cara de rota, para o cara de food. Eu falo assim, que é interessante. Vamos pegar dentro do supermercado. Quebra. Eu defendo quebra abaixo de 2 no supermercado. Mas na perfumaria é 0,01. No hortifruti é 4. No açougue é 3. É tudo quebra. Só que dependendo do departamento, é uma quebra maior ou uma quebra menor. Sim. Vamos trazer isso para a rota? Dependendo da rota, o valor é 1, a devolução é outra. O tempo é outro. O tempo é outro e assim por diante. E quando você encaixa o profissional dentro daquela rota, você vai medir pelas regras daquela rota. Os indicadores são os mesmos, mas as métricas são diferentes. E aí você consegue ter maior aproveitamento do seu time. E o gestor tem que ter essa habilidade de entender. Cara, esse cara aqui, vendedor.
Pega um vendedor de rede e joga na rota. Sim. Pega um vendedor de rota e joga na rede. O comprador vai matar ele, cara. Não dá conta, Entendeu? né? Não vai ter. Aham. Esse negócio é muito lindo. É muito bom. E onde que acha gerente de transporte? Hein? Porque você tem que ter habilidade técnica, conhecer, saber fazer conta, custo, mas por outro lado você também precisa ter uma habilidade muito grande com pessoas. Como é que forma isso, né? É um desafio. Mas assim, eu acho que é formar mesmo. Hoje eu tenho boas pessoas na minha equipe que... Sabe aquela trend do Instagram? Peguei meu marido na planta? Eu tenho boas pessoas na minha equipe que eu peguei na planta. Né? Então, assim, o que eu busco numa pessoa cara, tem boa postura, sabe lidar com as pessoas, tem vontade de aprender, é proativo. Não tem preguiça de arregaçar a manga. Não tem preguiça de entrar pra dentro. Então, assim, eu olho muito o perfil. A gente, assim, o Renato é muito mais experiente do que eu. Muito, não, um pouquinho só. Não é que sou novinha, né? Você é um pouco mais experiente do que eu. Mas, assim, com o passar do tempo, eu já falo pros meus meninos. O perfil do indivíduo é muito importante. E assim... A técnica a gente ensina. Exatamente. Exato. E com o passar do tempo, só de olhar você já sabe. Eu já falo pros meus meninos, e eu saí de férias, eu falei, quem contratou esse cara? Não vai dar certo. Só Perfil de olhar você já do sabe, indivíduo. só de bater o olho. Então, assim, hoje, Eduardo, eu vejo assim, os gestores que precisam formar sucessores, precisam formar novos gestores na área de transporte, eu acho que é você procurar na essência. Então, os meninos que deram certo comigo são meninos que, humilde, com vontade de aprender, que, né, tem uma certa expertise, pensa fora da caixa. Um raciocínio legal, Raciocínio legal, sabe lidar com gente, gosta de lidar com gente, e você vai formando, assim, pra mim, o que ficou na minha cabeça foi o que o Zé Costa falou pra mim há 11 anos atrás, falou, Janaína, precisa saber lidar com gente, inteligente pra aprender você é, então assim, se você for inteligente, aprender os processos e saber lidar com gente, vai dar É certo. habilidade, né? Então, acho que é isso, assim, é pegar a essência da pessoa, se a pessoa for esperta, tem vontade de aprender, tem vontade de crescer, tem paciência pra lidar com gente, não tem frescura com nada, você forma, sabe? Vai embora. Vai embora. E hoje tá faltando essas pessoas que querem ser formadas, que o povo já quer entrar na porta da frente, quer sentar na janela, né? Mas eu tô vendo uma onda aí interessante. Acredito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma onda legal de gente entrando no mercado com mais, por que pareça, com mais maturidade do que eles estão. Sim. Entendendo, e que queiram ficar. entendendo que a jornada é importante, entendendo que precisa passar pela operação para ser um gestor, porque senão você não vai conseguir controlar mesmo. Você não sabe, você vai ser enganado. Às vezes pode até sentar na cadeira, mas vai se queimar rápido, né? Não, eu acho que essa geração que está disposta a aprender vai sentar mais rápido e vai ter mais resultado. Sabe por quê, Eduardo? Na minha época a gente não tinha computador. Então, as ferramentas eram outras. Então, as velocidades de você ter informação era muito mais lento. Você tinha informação, mas você sempre estava olhando para trás. Hoje, você está olhando durante a jornada. Então, você pega um moleque bom aí, que tem esse perfil de gestor, tem garra, tem vontade, ele toma decisão durante. Então, ele vai aprender muito mais rápido. A gente aprendia olhando para trás. Sim. Onde eu errei? Aí olhava, não tinha muito dado, às vezes o dado não era muito confiável. Hoje não, hoje o cara durante a jornada ele tem muita informação para tomar e vai aprendendo com aquilo, vai experimentando. A pessoa querer aprender, né? Já é eu acho que já é o grande começo, né? É. A pessoa vestiu o sapatinho da humildade e vem cá, me ensina. E eu falo assim, cara, eu já fui fazer rota com motorista. Me mostra como é que é isso aqui, não sei o que. Hoje eu brinco, falo, vai fazer essa carga, senão eu mato ela antes de você. Quer tirar uma aposta? Hoje eu vou fazer, amanhã você faz. Mas assim, você tem que aprender. Então você tem que sentar do lado do montador de carga, entender como que ele monta a carga. Você tem que sentar com o motorista, entender como que é a rota dele. A menina do atendimento. Esses dias eu conversei com o meu pessoal do atendimento, que atende o motorista e que trata de evolução. Ó, a forma de atender tem que ser essa. A forma de falar tem que ser essa. Então, assim, você tem que pegar cada detalhe, porque cada pedacinho é importante. É importante. A forma que você atende o motorista quando ele liga na empresa pedindo ajuda faz toda a diferença. Total. E a forma como você aborda o vendedor para tratar um problema do cliente dele com ele vai fazer toda a diferença também de como ele vai te tratar e como ele vai resolver esse problema. Entende? Então, assim, eu acho que é a pessoa que está disposta realmente a entender cada pedacinho da cadeia. E é o tempo, é o sapatinho da humildade. Vou sentar aqui. Maravilha. Tá? Fica a dica aí para essa meninada nova que Bora aprender. tá com ansiedade, né? Vocês estão vendo tanto que é importante você conversar com gente que viveu, que vive, foi para operação, hoje tem aí um grande time no seu comando,
mais de 400 pessoas diretamente lidando com ela todos os dias, mas que teve a simplicidade de descer para a operação e entender. Isso faz sentido, por isso que você tem esse sucesso dentro de onde você opera. Parabéns para você, parabéns pro Zé por ter visto isso lá atrás, né? Apostado em você, né? Um grande abraço, Zé, tô te esperando aqui. Tá? E Janaína, muito obrigado, foi fantástico. Você não está entendendo o tanto de insight que ficou aqui, né? Para quem está ouvindo a gente na questão do transporte. Tá aqui o meu convite, nós vamos marcar uma data com a Janaína para falar de indicadores. E aí nós vamos entrar no detalhe de todos os indicadores de transporte, o que é importante, o que não é importante, o que serve para você na sua operação, né? Independente do tamanho, né? Da sua operação. E aí a gente fica aqui. Considerações finais, pode falar. Obrigado, foi ótimo, né? O tempo passou voando, né? Excelentes insights, me senti muito à vontade, estava um pouco apreensiva no começo. Foi ótimo compartilhar. Mas você falou do que você faz e não tem porquê. E aprendendo, né? Assim, insight vocês vão complementando e a gente vai... Conforme você vai falando, eu já saí daqui com ideia para minha operação, só do que vocês complementaram do que eu falei, né? Então essa troca é muito legal. De novo, obrigado pelo convite, foi ótimo e estou à disposição aí. Quem quiser aprender, quem tiver disposto a aprender, oportunidade no mercado de transporte tem muito, né? Com certeza. Gente, obrigado. Mais um episódio do Inovata Podcast. Daqui uns dias vai estar no ar lá no nosso YouTube, no nosso Instagram. Siga a gente nas redes sociais. Eduardo, obrigado. 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 Até a próxima. Um abraço a vocês. Até o próximo episódio. Fique com Deus.